verde, num centro de saúde e numa creche. Para mim, isso é abuso de trabalho. Já recorri e essa decisão não tem efeito prático nenhum. Eles vão tentar te confundir, fazer terrorismo eleitoral, porque disso eles entendem. Há 4 anos, a oposição também apelou e perdeu. Vem pro lado certo e a mudança continua. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Vote nos candidatos do PL. Vote 22. Sou o deputado federal Paulo Freire. Peço seu voto para os vereadores do PL. Vote 22. Sou o Bene Lima, 22422. Atualmente, os vereadores de Campinas não representam a direita. Eu sou o candidato oficial da família Bolsonaro em Campinas. Me acompanhe nas redes sociais, @BenelimaSP. Sou a Miriam de Jesus, 22200. Precisamos de uma renovação na Câmara Municipal de Campinas. Vote 22200 por uma Campinas mais justa e igualitária. Depois que o Dário disparou nas pesquisas, o PT correu para melar o jogo no tapetão por causa de 3 postagens do Dário nas redes sociais. Então presta atenção no recado do governador Tarcísio. Essa tentativa do PT não vai dar certo. O Dário conta com o nosso integral apoio para continuar esse maravilhoso trabalho. Lembrando que essa decisão não tem efeito prático nenhum. A oposição tentou o mesmo em 2020 e perdeu. Dia 6, diga sim a Campinas e não ao PT. Vote Dário 10. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Para mudar de verdade, vote 13. Vote nos candidatos a vereador e vereadora do PT. É tempo de coragem, é tempo de mudança. Vote Juscelino Júnior 13019. Saúde é direito de todos. Ivone Mendonça 13500 com Pedro Prefeito. Pelas lutas sociais, vote Zé Abreu 13000 com Pedro Tourinho Prefeito. Por mais saúde, esporte e educação, vote Giba do PT 13456 com Pedro Tourinho 13. Vote 13. E não é que a turma do PT quer me tirar do jogo no tapetão? Epa, Dário. Vamos falar a verdade? Quem te condenou por abuso de poder e por não seguir a lei foi a justiça. Você usou do cargo para tirar vantagem. Tenta ganhar a eleição jogando fora das regras. Pode isso? Agora, Dário quer confundir o eleitor falando em tapetão. Que coisa feia, hein, careca? A lei vale pra todos e ninguém está acima dela. Coligação Mudança de Verdade. Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, PV. Federação Pessoal Rede. Vote nos candidatos do PL. Vote 22. Sou o deputado federal Paulo Freire. Peço seu voto para os vereadores do PL. Vote 22. Edson Batista 22822. Vou lutar pela habitação para quem mais precisa. Pode contar comigo. Vote Edson Batista. Sou Hélio de Fafá, 22288. Permita que eu seja a voz do artesão e do artesanato em Campinas. Juntos seremos mais fortes. Lembre, 22288. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, América, Corinthians, Fortaleza. Apresentação: Eliel Almeida. São 9h13. Muito boa noite para você que chega com a gente para o segundo tempo do Futebol Globo CBN. A partir de agora, direto do Majestoso, vamos com a transmissão de Ponte Preta e América, direto da Neoquímica Arena, vamos com Sul-Americana, vamos com o jogo do Corinthians contra o Fortaleza. O Corinthians tem a vantagem diante do Fortaleza, venceu o primeiro jogo por 2-0. Será que vai dar pênalti? Será que o Timão repete a dose e vence de novo? Será que a Ponte Preta consegue um resultado positivo? A partir de agora, tudo isso aqui, ó, no Enquanto a Bola Não Rola. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado.
Enquanto a bola não rola. Enquanto a bola não rola, a gente bate ela aqui no campo da emoção do Futebol Globo CBN, a emoção inigualável do rádio, é claro, contando também com a sua participação. Cadê a sua mensagem, hein? Torcedor da Ponte está confiante numa vitória da Macaca, torcedor do Corinthians. Será que vai dar pro Timão na Copa Sul-Americana? Mensagem pra gente no 991869070, vai deixando seu recado, o seu áudio, a sua participação. Vamos movimentar, vamos esquentar os motores do Futebol Globo CBN. Atenção, tá todo mundo pronto, hein? Comentaristas, repórteres, narradores, tá todo mundo pronto pro giro de informações mais completo do Rádio de Campinas. Para começar a girar as informações, vamos direto pro gramado do majestoso Moisés Lucarelli. Por lá está aniversariante da semana, mais uma libriana na equipe. Alô, Adriana Almeida, boa noite para você. Grande abraço, Adriana. O destaque da Macaca para começar o Futebol Globo CBN. Ótima noite, Eliel, e forte abraço para você e para os ouvintes CBN. Direto do gramado da Macaca, gramado que está agora recebendo uma irrigação especial para a bola rolar gostoso daqui a pouco. Majestoso ainda parcialmente vazio, poucos torcedores. A Ponte que, depois de um jejum de 15 jogos sem vencer fora de casa, vem de uma vitória longe dos seus domínios. E também voltou a vencer depois de um jejum de 7 partidas da Série B. A Ponte se afastou um pouco do Z4, mas ainda corre riscos nesta etapa da competição. Pela primeira vez no campeonato, a Ponte vai em busca de 2 vitórias consecutivas. Em casa, uma sequência bem ruim, 3 derrotas e um empate. Por isso, tá na hora de acabar com essa sequência negativa, engatar uma sequência positiva pela primeira vez na competição. E para tudo isso acontecer, Nelsinho Batista, pela primeira vez nesta passagem no comando técnico da Ponte, vai conseguir repetir a equipe titular que entrou em campo na última partida. Hoje está mantida para buscar essa vitória diante do Coelho, Eliel. Pois é, Adriana, mas se a Ponte vem de vitória fora de casa, dentro de casa, o Coelho no Independência venceu o Paysandu. Vem de resultado positivo e quer o contrário da Ponte, quer vencer fora de casa também. Como está o time de Minas Gerais, o verde e branco de Belo Horizonte, hein, Adriana? Vem galgando posições em busca novamente de retomar uma posição nesse G4 da Série B. O América, que começou a competição como um dos favoritos e quer fazer valer esse favoritismo, hoje novamente Lisca na beira do gramado, ele que teve que cumprir suspensão no jogo contra o Paysandu por causa de incidentes lá na partida retrasada contra o Santos. Hoje ele retoma o comando à beira do gramado. Quem também volta ao time é o zagueiro Éder no lugar do suspenso Ricardo Silva. E no comando de ataque, Brenner continua sendo a aposta do Coelho. Estes os destaques de Adriana Almeida, direto do Moisés Lucarelli. Quem também está na cabine de número 75 do Moisés Lucarelli é o papai da semana, hein? Papai do mês, do ano, papai do Caetano, recém-chegado para alegrar a vida dele. Alô, Gabriel Castro, aquele abraço, boa noite para você. Como vem esse jogo na sua visão, hein, Gabriel? O seu destaque para Ponte Preta e América. Boa noite para você, Eliel. Boa noite, amigos da CBN Campinas. Caetano que está me ouvindo neste momento lá junto com a mamãe Raíssa. Ele é um jogo muito difícil aqui para Ponte Preta. Macaca, 4 jogos, não vence no estádio Moisés Lucarelli. Foi humilhada pelo Ituano, 4-1, botou na roda. Foi a última visão que nós tivemos da Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, porque na última rodada ela venceu o CRB fora de casa. Então a Ponte precisa parar com essa oscilação. A gente não sabe se vai ser a Ponte Preta do segundo tempo contra o Santos, que com 1 a menos buscou o empate. A Ponte Preta do jogo contra o CRB, que não se entregou e conquistou a vitória fora de casa. Ou se vai ser a Ponte Preta do jogo contra o Operário, Chapecoense, Ituano, Goiás. Tem muitos exemplos recentes de uma Ponte Preta que não foi competente diante dos seus adversários no estádio Moisés Lucarelli. Jogo muito difícil, mas vencível. O América Mineiro tem a 15ª campanha longe de Belo Horizonte, então a Ponte precisa se sobressair diante de um adversário para poder se afastar da zona de rebaixamento. No Ziriguidum dos 99,1 da CBN Campinas, ele, Carlos Cabela, titularíssimo do microfone da CBN. Cabela, tá um forno pra cada um aí no Moisés Lucarelli, hein, amigão? Boa noite. Boa noite pra você, Eliel Almeida. Boa noite a todos. O futebol da CBN Campinas, verdade. 26 graus neste momento aqui. E tá um vento de 0 km por hora, mais ou menos, né? E vou, assim, bem baixo. Só pra você, viu, Eliel? Só pra você. Tá um cheiro de leite aqui na cabine. Eu acho que o Caetano passou por aqui, viu?
Mas esperamos falar. É possível. Esse é um cheiro bom, é um cheiro da paternidade recente, é um cheiro do melhor momento da vida de um homem. É maravilhoso, é maravilhoso. A gente estava conversando fora do ar aqui a respeito do Caetano, é coisa assim indescritível para quem já passou por isso, sabe? Mas a gente aguarda que a Ponte Preta também seja aqui maravilhosa essa noite e saia com 3 pontos, que é importante para Macaca e ainda para o torcedor da Ponte Preta ficar um pouquinho mais aliviado e uma sequência boa da Ponte pela frente, Ariel. Tô contigo, Cabela. Tomara que não seja uma noite de mãe da Ponte Preta, e sim de responsabilidade, de vitória, de resultado positivo. Direto lá da Neoquímica Arena, alô, comentarista do Futebol Globo CBN, Rafael Prats. Expectativa pro jogo, seu destaque pro jogo do Timão, hein, Prats? Corinthians deve ter alterações para enfrentar o Fortaleza, logo mais pela Copa Sul-Americana. Com grande desvantagem, o Leão do Pici também deve ter um time diferente do que jogou pelo Campeonato Brasileiro. No Corinthians, jogadores como Garro e Memphis Depay deverão ficar no banco de reservas. Fica com a gente, tem Corinthians e Fortaleza, tem Ponte Preta e América, aqui ó, na dobradinha CBN São Paulo, CBN Campinas, na dobradinha CBN, noite de muito futebol, noite de muita bola rolando. É claro, a gente volta já já com as escalações, tudo definido lá no Moisés Lucarelli, comando técnico na externa Edinaldo Araújo, e aqui na central da emoção, Marcelo Abreu. Tá só começando a noite, tem muito futebol ainda. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Quando eu peço a sua confiança para não deixar o trabalho parar, é porque tem muita coisa boa pela frente. Tem as 5.000 vagas de creche do Espaço do Amanhã, as 6.700 cirurgias no Expresso da Saúde, as primeiras consultas nos centros de exames e especialidades médicas, a inauguração do Hospital da Mulher, Terminal Ouro Verde, o HPET, nosso primeiro hospital veterinário público, o Mercadão e o Centro de Convivência renovado. E aí, vai trocar o Dário pelo duvidoso? Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRB. Oi, gente. Aqui é Rafa Zimbaldi. Nosso tempo chegou. Vote nos candidatos a vereador do União Brasil. Quer um vereador diferente? Vota no Clemente. As minhas propostas na rede social. Se eu não cumprir daqui 4 anos, não precisa votar mais pra mim. 44.117, Rafa, 23. William da Reciclagem, 44.644. Vamos criar novos ecopontos, novas cooperativas para geração de emprego e renda. Diminuição da taxa de lixo junto com Rafa 23. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Depois que o Dário disparou nas pesquisas, o PT correu para melar o jogo no tapetão por causa de 3 postagens do Dário nas redes sociais. Então presta atenção no recado do governador Tarcísio. Essa tentativa do PT não vai dar certo. O Dário conta com o nosso integral apoio para continuar esse maravilhoso trabalho. Lembrando que essa decisão não tem efeito prático nenhum. A oposição tentou o mesmo em 2020 e perdeu. Dia 6, diga sim a Campinas e não ao PT. Vote Dário 10. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRB. Oi, gente. Aqui é Rafa Zimbaldi. Vote nos candidatos da Federação PSDB Cidadania. Eu acredito em Campinas. Para vereador, vote Pastor Everaldo Vieira, 23456 e Rafa 23. Oi, a gente já se conhece da TV, então você já sabe. Chama o Crescenço 23789 com Rafa Prefeito 23. Meu nome é Marcos Shampoo, sou candidato a vereador nesse ano de 2024
44, meu número é 23200 com Rafa para prefeito. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. O PT tá desesperado e apelou pro tapetão me acusando de abuso de poder. Sabe qual foi o abuso? 3 postagens nas redes sociais mostrando o que fiz no Ouro Verde, num centro de saúde e numa creche. Pra mim, isso é abuso de trabalho. Já recorri e essa decisão não tem efeito prático nenhum. Eles vão tentar te confundir, fazer terrorismo eleitoral, porque disso eles entendem. Há 4 anos, a oposição também apelou e perdeu. Vem pro lado certo e a mudança continua. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Nada pode deter a força das mulheres. Com coragem, enfrentamos o ódio e a corrupção, defendemos o meio ambiente e sempre votamos a favor dos trabalhadores. Com o seu voto, vamos seguir. Vote Mariana Conte 50-100. Vote em quem luta pela vida das mulheres, pela juventude e pelos mais vulneráveis. Vote Suzy Santos 50016. Sou Tâmino Mandela e luto para que toda família tenha uma casa para morar. Pelo direito à moradia digna, vote 50019. Não dá pra fingir que tá tudo bem. Dário Saad teve sua candidatura cassada por abuso de poder político. A condenação de Dário mostra que ele usou e abusou da sua autoridade como prefeito para ter vantagens nas eleições. Para a justiça, ficou claro que o candidato praticou desvio de finalidade e desequilibrou a disputa eleitoral em Campinas. Dário acha que em Campinas ele pode tudo, mas a justiça decidiu. Aqui não. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Eu tô com Dário, é o lado certo. Vote nos candidatos do Progressistas. Vote 11. Olá, sou o vereador Marcelo Silva, 11011. Venho trabalhando ao longo desses anos com ética, transparência, combatendo a corrupção, protegendo o nosso bem maior, que são as nossas crianças. Juntos podemos mais. Me chamo Silvio Lavorato, 11153. Por uma Campinas mais segura, vote 11153. Silvio Lavorato. Juntos, sempre seremos mais fortes. Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola. São 9h26. Enquanto a bola não rola, a gente vai tocando ela aqui no Campo da Emoção, no Futebol Globo CBN. Adriana Almeida, as escalações de Ponte Preta e Operário no ar na CBN. Ponte Preta e América. Futebol Globo CBN. Preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai. É a Ponte Preta do técnico Nelson Batista em campo com 1, Pedro Rocha. 14, Luiz Felipe. 4, Matheus Silva. Meia dúzia, Sérgio Rafael. E 5, Heitor Roca. 8, Emerson Santos. 18, Emerson. 21, Ramon. 10, Elvis. 7, Dodô e 35, Gabriel Novaes. Repeteco Alvinegro, 1, Pedrão, 14, Luiz Felipe, 4, Matheus Silva, meia dúzia, Sérgio Rafael, 5, Heitor, 8, Emerson Santos, 18, Emerson, 21, Ramon, 10, Elvis, 7, Dodô, 35, Gabriel Novaes. No banco, 30, Luan, 2, Igor Inocêncio, 3, Edson, 11, Iago Dias, 13, Joilson, 15, Castro, 20, João Gabriel, 29, Everton Brito, 33, Gabriel Risso, 44, Nilson Júnior, 70, Guilherme Portuga e 80, Hudson. América, mantendo nosso espírito esportivo, social e cultural. O América do técnico Lisca vem em campo com 1, Elias. 36, Matheus Henrique, 33, Éder, 3, Lucão e meia dúzia, Marlon. 16, Alê, 5, Fer Elizari, 8, Juninho, 75, Rodriguinho, 44, Adson e 9, Brenner. Repeteco do Coelho, 1, Elias, 36, Matheus, 33, Éder, 3, Lucão, meia dúzia, Marlon, 16, Alê, 5, Fer, 8, Juninho, 75, Rodriguinho, 44, Adson e 9, Brenner. No banco, 31, Dalberson, 18, Júlio, 20, Daniel Borges, 30, Nicolas, 19, Felipe Amaral, 77, o Alisson, 15, Moisés, 28, Fabinho, 7, Vinícius, 78, Renato Marques, 88, Matheus Davó e 99, Jonatas. A arbitragem do jogo. Jonathan Benkenstein Pinheiro, do Rio Grande do Sul, é o dono do apito.
Seus assistentes, Thiago Augusto Capes Giel e Fabiana da Silva Ramires. No VAR, Daniel Nobre Bins. Essa escalação de Ponte Preta, essa escalação do América. 1 minuto, Futebol Globo CBN. Já volta. Coragem pra mudar, pra fazer diferente. Tô com Pedro Tourinho. A campanha de Pedro Tourinho cresce em todas as pesquisas e toma conta da cidade. E na sexta-feira, dia 27 de setembro, Comício da Mudança de Verdade. Com Pedro Tourinho, o ministro Fernando Haddad e todo o time do Lula. Às 5 da tarde, no Largo do Rosário. Vem mudar com a gente. Federação Mudança de Verdade. Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, Federação Pessoal. Eu tô com Dário lá. Vote nos candidatos do PSD. Vote 55. Sou o Capitão Pereira, meu número é 5590. Pela segurança pública e combate à corrupção. Acompanhe as nossas propostas pelas redes sociais. Campinas, não basta se dizer de direita. Tem que ter coragem. Vote 5590. Autor de projeto de prevenção às drogas, com apoio do governador Tarcísio, vamos ter escola cívico-militar. Para continuar limpando as cacas da esquerda, vote 55055. São 9 horas e 30 minutos. Na verdade, já vai rolar. Tá contigo, Carlos Cabela. Vem toda a emoção do jogo Ponte Preta e América agora no Futebol Globo CBN. Opa, deixa comigo, Eliel. A bola vai rolar, tá no centro do gramado aqui para América e Ponte América. Apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Ponte Preta, América. Futebol. 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogão para você acompanhar aqui no futebol da CBN Campinas. Você já acompanhou Guarani e Operário, 1-0 pro Operário. Agora tem Ponte América. Vem América pro campo de ataque pela direita. Trabalha a chegada mais uma vez ali. O Matheus Henrique tenta tocar na bola. Lançamento pelo meio. Recupera a bola aqui pela Ponte. Briga por ela no meio do caminho. Quem chega ali para fazer o corte é o Alê. Já toca na bola. Sai trabalhando lá pela esquerda com o Lucão. O zagueirão da equipe do Coelho. Meu caro Gabi Castro, o que podemos esperar desse jogo, hein, Gabi? A Ponte tem um grande desafio pela frente, que é tentar comandar este meio-campo. O Juninho gosta da posse de bola, o Alê gosta da posse de bola e o Fer Elizari também sabe jogar. O América gosta de dominar os seus adversários e tenta fazer isso no início do jogo. A Ponte precisa ser esperta e praticamente erro zero, porque o ataque do América é muito rápido. Vem Ponte pro campo de ataque, lançamento feito no campo de ataque, o Éder sobe de cabeça para fazer o corte. Começou onde Eliel Almeida. Começou na Neoquímica Arena, Corinthians e Fortaleza. Começou em Ribeirão Preto, Botafogo e CRB. E você fica sabendo tudo do que acontece nos demais jogos também aqui no Sonsaço da CBN Campinas, e pode inclusive participar com a gente no 991869070, é o nosso WhatsApp, ou então no chat. Pode mandar aí no chat do ladinho aí, ó, tem um lugar para se inscrever aí, ó. Manda mensagem para nós aí, manda recado aí para interagir conosco. Vem Macaca pro campo de ataque, trabalha por ali, Gabriel Novaes faz o domínio, abertura lado esquerdo. Quem chega se apresenta bem lá no comando de ataque é o Ramon, faz o break, rola a bola mais atrás, trabalha com Roca, faz o tabelinho do lado com o Dodô, dá uma pedalada, devolve do lado esquerdo com o Ramon. Ramon dá um tapa na bola mais atrás com o Sérgio Rafael, zagueirão, que vem ali pro campo de ataque. Já faz o uso da bola ali pelo círculo central do gramado com o Matheus Silva. Devolve a bola pelo meio, vai jogando ali o Emerson Santos, toca na bola lá pela direita, vai trabalhando o Luiz Felipe, devolve no sistema defensivo do Macaca. Vamos chegando a 2 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. A Ponte tenta o lançamento, a bola esticada lá na frente, de graça lá pro Elias, o goleiro do América, minha cara Adriana Almeida. Toque praticamente recuado, né? Buscava o Gabriel Novaes, mas nada deu certo. O América quem desce agora. É lá pela esquerda que vem pro campo de ataque, faz o domínio por ali o Adson. Ele domina, gira o corpo, toca mais atrás, trabalha a chegada da equipe do América do campo de ataque. Lançamento esticado da ponta direita. Agora sim o Adson, viu, Cabela? Ele faz o domínio ali, tenta toque da bola, chega a zaga da Ponte na recuperação. Gabriel Novaes tem uma avenida pela esquerda. Torcida levanta junto com ele, toca na bola, vem pelo meio, o Elvis devolve, lançamento feito lá na cara do gol, a batida, espalma Elias! Salva a equipe do Coelho, bota pra fora e escanteio. Primeiro no jogo para a equipe da Macaca, Adriana Almeida. Um passe mágico do Elvis, ele recebeu do Gabriel Novaes e colocou de primeiro o Dodô na cara do gol. Dodô encheu o pé, o Elias foi bem na bola, escanteio para a Ponte, é o primeiro do jogo. O Dodô saiu na barba ali do Elias.
quase gol da ponta, tem escanteio ali pela esquerda. Vai se ajeitando o Elvis para fazer a cobrança, vem bola para dentro da grande área. Dá todo mundo por lá. Levanta o torcedor aqui no Moisés Lucarelli, comecinho de jogo. Escanteio para Ponte. Autoriza o árbitro Elvis na bola, perto da direita, levantamento fechado nas mãos do Elias que bota a ordem na casa do América Mineiro. Ô, Gabi Castro, com menos de 3 minutos, a gente já viu uma pintura de um passe desse do maestro Ponte Pretano, rapaz. Jogo bem movimentado, é importante o Elvis entrar no jogo e pro torcedor visualizar. O Dodô joga um pouquinho mais pelo lado direito, o Gabriel Novaes centralizado, mas caindo pelo lado esquerdo, porque a Ponte não joga com 3 atacantes. É só o Dodô e o Gabriel Novaes, então é um ataque de mobilidade. Olha a Ponte, vem novamente, bola tocada ali com o Ramon, faz abertura, o Roca recebe do lado esquerdo, pinta o cruzamento na grande área, sobe a zaga para fazer o quarto. Vem mais uma vez o toque feito ali pelo meio do caminho, quem chegava era para fazer o toque. O Juninho, ele briga pela bola, cai no gramado, recebe falta, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do América. 4 minutos de bola rolando desse primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Agora, Cabela. Oi, pois, Aldri. O público melhorou bastante no Majestoso, umas 9h15, né? Na minha primeira entrada eu vi a arquibancada bem vazia. Agora, principalmente a geral bem tomada pelos torcedores. Ô, Gabi, eu ia perguntar pra você o seguinte, Gabi. Esse América é aquele time que a gente costuma dizer, ele joga e deixa jogar? Deixa jogar, deixa espaço também. A gente já viu logo no começo, né? A linha defensiva do América Mineiro é uma linha alta, joga próxima do meio-campo e aí dificulta pra Ponte, porque o espaço do campo ele fica menor. A Ponte, para quem está nos acompanhando, com 3 volantes, Emerson Santos, Emerson, Ramon Carvalho, o Elvis centralizado e o Dodô e o Gabriel Novaes naquela movimentação de ataque. Jogo bom até aqui. Sai tocando a equipe da Macaca. Tenta ali o Sérgio Rafael, tapa na bola, buscava o Ramon aberto pela esquerda, faz o corte ali o meio campo do América, joga a bola para fora em arremesso manual para a equipe da Ponte. É a Macaca chegando aqui pela esquerda, mas o Roca prefere o arremesso manual atrás. Começa com o Sérgio Rafael e já faz a ligação com o Matheus Silva. 5 minutos, o toque CB já marcou. 5 minutos de bola rolando 0-0 o placar do jogo. Matheus Silva faz o domínio ali na frente da grande área, rola do lado com o Sérgio Rafael, encosta a marcação para cima dele do Adson. Dá um bicão na bola, joga para o campo de ataque. O árbitro está dando o último toque do Ponte Pretano. Estão reclamando ali com o árbitro. O que estão reclamando? Um toque ali, um empurrão, Adriana, é isso? É, o Gabriel Novaes reclama de uma falta. Eu confesso que não vi falta não, mas ele ainda está esbaravejando um pouquinho. Vem a equipe do América, sai trabalhando pelo lado direito com o Matheus Henrique, tendo toque na bola. O Gabriel Novaes aperta na roubada, fica com ela, domina. Botou na frente, lançamento ela na área pro Dodô. Chegou Elias para ficar com ela mais uma vez. Mais uma esticada, mais uma bola lançada nas costas da zaga do América, hein, Adriano Almeida? É, o Dodô estava esperto e ele é rápido, né? Pena que nesse lance, o jogador mais alto, no caso o Lucão, levou a melhor ali. O Dodô muito baixinho, ficou desprivilegiado. Opa, já tem som gostoso aí que é som de gol. Fala aí, Eli Almeida. Campeonato chileno, Cabela. O Everton faz 2-0 pra cima do Coquimbo Unido. Poxa. Você ouviu o torcedor? Vaiou aqui. Torcedor vaiou aqui. Não, tá todo mundo esperando outro resultado. 6 minutos e 20 de bola rolando o primeiro tempo. 0-0 o placar do jogo. Vem América pro campo de ataque, a tabela feita. Sobra de bola batida pra fora do gol. O árbitro tá pegando uma falta para a Macaca, falta de ataque da equipe do Coelho. Tem jogador da Ponte caído, me parece que é o Luiz Felipe, que tá caído ali à frente da área. Tem jogador do América que desabou também, ali próximo ao Luiz Felipe, Adriano Almeida. É, o juiz já tinha invalidado o lance antes mesmo do chute a gol do jogador do América. E agora o companheiro do jogador do América caído pede inclusive um atendimento mais especializado. Acho que vai entrar o departamento médico. O Luiz Felipe também à distância. Também parece. O Brenner, na verdade, já levantou. Não vai precisar de atendimento. O Luiz Felipe também já vai dando mostras de que vai voltar para o jogo. E Cabelo, o Nelson deve ter estudado muito essa equipe do América Mineiro. Sim. Não é à toa que tem essa bola longa para jogar nas costas dos zagueiros do América Mineiro, porque eles fazem essa linha alta. E aí fica difícil para a Ponte ficar tocando a bola no meio campo, fica congestionado. E aí uma alternativa é explorar a velocidade do Dodô, explorar a velocidade do Gabriel Novaes para pegar essa bola nas costas dos zagueiros. Sai jogando a equipe da Macaca, 7 minutos e meio de bola rolando deste primeiro tempo. Vem Matheus Silva, dá um tapa nela, joga no campo de ataque, só que ficou de graça ali pro Matheus, o Xará, o Matheus Henrique. Tenta sair jogando o Gabriel Novaes, cai no gramado, recebe falta, o jogo tá parado, é falta pra Ponte. Gabriel Novaes fez a roubada de bola aí, o Matheus Henrique cometeu a falta, é falta pra Ponte, meia esquerda lá o maestro lá, bota a mão na cintura, levanta a cabeça, já toca na bola, encontra Gabriel Novaes de frente pro gol, preparou a batida, longe do gol, subiu demais. Se perto em linha de fundo, só tiro de meta, Adri.
Mirou o ângulo esquerdo do Elias, mas a bola subiu demais. Tiro de meta já cobrado pelo Coelho. Passamos de 8 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Vai lá, manda mensagem aí, ó, 991869070, se você tá aqui no Moisés Lucarelli, acompanhando o sonsaço da CBN Campinas pelo aplicativo, pelo FM. Manda recado pra nós aí, manda uma mensagem aí pra nós no nosso WhatsApp. Vai lá, manda recado, fala, tô aqui no Moisés Lucarelli ouvindo o sonzão da CBN. 8 minutos e meio, bola para fora, arremesso semanal para ponte, lado esquerdo. Heitor Roca tá chegando ali para fazer o arremesso, hein? Ele busca espaço, mais atrás ali, começa tudo de novo no sistema defensivo. O Sérgio Rafael, já rola a bola com o Matheus Silva, vai tocar de volta ali com o Sérgio Rafael, o Adson vai apertar, ele joga no campo de ataque pro Roca, domina no peito, coloca no gramado, vem carregando a bola ali, renta a lateral do campo, fez o passe pela meia, Gabriel Novaes briga por ela, chega a marcação do Juninho pra cima dele, o Novaes gira o corpo, deixa do lado, curtinho, quem se apresenta pra ficar com ela é Emerson Santos, devolve a bola ali pelo círculo central do gramado com o Matheus Silva, o maestro tá do lado, ele prefere a devolução com o Ramon, ajeita, perde a canhota, ginga de um lado, busca do outro, fez um tapa na bola, lá pro Matheus Silva, Elvis recebe em cima da linha divisória do campo, rola a bola lá pela direita, Luiz Felipe, vem pro ataque, tabelou com o Emerson, devolveu o Luiz Felipe, toca mais atrás com o Elvis, já levanta a cabeça, busca alguém, já olhou lá na área para fazer o lançamento, não tinha ninguém lá, em posição para receber não, mas ele recebe de volta, tenta o toque, chega a zaga, faz o corte e sai jogando a equipe do América, lá pelo lado esquerdo, bola vai para fora, o arremesso é manual que favorece a equipe da Macaca no campo de ataque, tem pressa na cobrança, já faz o arremesso Luiz Felipe, joga com o Emerson recua a bola, mais atrás com o Matheus Silva, encontra o Sérgio Rafael, vem para o campo de ataque, a ponte tá inteirinha no campo de ataque, só tem o Pedro Rocha no campo defensivo, lá pela direita mais uma vez recebe o Luiz Felipe, devolve mais atrás com o Elvis encontra o Sérgio Rafael, pertinho do círculo central do gramado, já rola a bola do lado com o Ramon, vai buscando espaço de um lado, de outro, o América fica tudo fechadinho, plantado ali no sistema defensivo, Elvis recebe, domina, devolve, Matheus Silva com ela, começa de novo, já está um pouquinho mais atrás agora com o Sérgio Rafael, chega ali o Ramon, vai buscando espaço, tenta a bola esticada, vem a zaga do América, faz o corte, o Adson fica com ela, tenta sair jogando, mais uma vez o Novaes, bota o corpo à frente, tá bem o Novaes no jogo, hein, nessa recuperação de bola, tá bem o Novaes, vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 10 minutos e meio de bola rolando, primeiro tempo de jogo, 28ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN, ó, tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. América. 0 também pro Coelho, central da bola. Central da bola. 10 minutos de jogo no primeiro tempo, 0 pro Corinthians, 0 também pro Fortaleza. 10 minutos de jogo, quartas de final, Libertadores da América. River Plate e Colo-Colo vão empatando 0-0. Futebol Globo CBN. Gabi, e o jogo, Gabi? Gosto da postura da Ponte, é uma Macaca que está ligada, tem intensidade, tá rodando a bola, tá com paciência, é isso, diante do América Mineiro, que é uma equipe que sabe se portar na partida. Então fez marcação alta, não deu certo, já baixou a sua marcação quando precisa também, dificulta para a Ponte. É um jogo que vai ter que ter paciência, mas muito bom no Majestoso até aqui. Arremesso manual para o Coelho aqui pela direita, bem à nossa frente, o Matheus Henrique está ali para fazer o arremesso. Quem chega por baixo para fazer o corte, joga a bola para fora, o Ramon. Outra vez o Matheus Henrique vai na cobrança com as mãos para a equipe do América, que vem para o campo de ataque. Tem Juninho ali ao lado, ele joga lá na frente com o Brenner, tenta a devolução pela direita, bola vai para fora, o último toque do próprio Brenner, o arremesso manual para a Ponte. Tem pressa, o Roca joga na frente, o Gabriel Novaes, ele toca na bola, mas ela vai sobrando lá com o Lucão no sistema defensivo do Coelho. Tá 0-0 o placar do jogo aqui no Moisés Lucarelli. Tem gol. Fala, Eliel. Campeonato chileno, o empate do Atipato. O Atipato 1, Universidade do Chile também 1. Esse Atipato vai bem no campeonato, Gabi Castro? Ah, vai bem, sempre complica, né? Tá às vezes na Sul-Americana, às vezes no campeonato chileno. Penúltima colocação. Meu Deus, tá complicando muito pelo jeito. 12 minutos e 20. É que focou na Sul-Americana, né? Era naquele grupo do Grêmio complicado. Entendi. Tá quase. Certo. Opa! Coronado sai na cara do goleirão do Fortaleza. Na hora da finalização, acerta o goleiro do Fortaleza. Quase o Timão abre o placar na Neoquímica Arena. Vem a América, bola lançada na grande área. O Ale tentava ali pelo meio, ele toca na bola, vai para fora, arremesso não, Cabilé. Tiro de meta para a equipe da Macaca, Adriano Almeida. O Sérgio Rafael protegia ali, aí o Ale até chegou a reclamar, esboçou a reclamação de escanteio, mas não.
Foi apenas tiro de meta que a Ponte já cobrou, segue 0-0. E sai jogando perigosamente ali no meio da área. Aí o Pedro Rocha joga para o campo de ataque. Dodô não consegue domínio, na sobra com o Lucão. Ele faz o domínio, coloca no gramado, rola do lado. Vem o Éder para fazer o toque na bola. Ele busca alguém, vai tentando organizar ali o meio campo da equipe do América. Devolve a bola com o Lucão. Lucão, Éder aperta a marcação. Vai Gabriel Novaes para cima dele. Ele recua lá com Elias para começar de novo para a equipe do América. 0-0, 13 minutos deste primeiro tempo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Toca na bola, a equipe do América vem para o campo de ataque. Opa! Subiu a bandeira ali do senhor Thiago Augusto Diel, gaúcho, rápido no gatilho ali. Ela chegou ali à frente, já botou impedido o ataque da equipe do América. Olha lá o Gabriel, o Sérgio Rafael sem muita pressa ali para fazer a cobrança. Tá. Ih, rapaz, caiu lá. O Pedro Rocha botou a mão no posterior da coxa esquerda ali, viu, Dri? Do nada, lá desabou. Desabou de maneira estranha, né? Porque não teve nenhum lance aí de maior esforço para o Pedro Rocha. Realmente sentiu uma lesão do nada. Agora vai receber o atendimento. O departamento médico da Ponte já entra no gramado. A Ponte que no banco de reservas hoje conta com o goleiro Luan. Olha, eu não gosto de falar isso. Ok. Mas tá com cara de ser um migué, porque ele cai. O Nelsinho chama todo mundo aqui para conversar, Gabi Castro. Todos os jogadores da sem Ponte exceção, conversando com o técnico Nelsinho Batista. Virou uma parada para hidratação, tá muito quente, tá muito calor, então ele aproveita para conversar com a rapaziada. E o Heitor hoje, né, lateral esquerdo da Ponte, tem uma tarefa muito difícil, que é a marcação para cima do Adson, que é um jogador rápido, é um jogador que sabe cortar para o meio, finalizar, então ele está muito preocupado com essa marcação. E hoje a Ponte não tem esse ponta aqui pelo lado esquerdo, por isso que quando o Gabriel Novaes cai por aqui, o Ramon Carvalho é o jogador que tenta ficar mais próximo. E o Heitor uma vez já chegou até a linha de fundo. É importante também trazer o Adson para fazer essa preocupação defensivamente também. É um jogo muito equilibrado, mas é uma Ponte Preta ligada até aqui. Tá ali, já tá pronto, tudo bem com o Pedro Rocha, né, André? Vai ser cobrada a falta ali com o Sérgio Rafael, tá tudo certo com o goleiro da Ponte. Eu acho que você cantou a bola certeira, viu, Cabela? Porque nem dá sinais de dor agora o Pedrão ali. Tá lá, dá uma penteada na bola. Se ele bater na bola lá pro campo de ataque, Gabi Castro. Mas você não sabe o spray mágico que passaram ali nele. Ah, sim, o spray mágico chamado professor Nelsinho falou assim, pode recomeçar. 15:50 deste primeiro tempo, 0-0 no placar do jogo. E o Elias dá um bicão na bola, joga para fora, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. Quase que o auxiliar, o Thiago Augusto Diel, deu uma bandeirada no nariz do Roca, gente. O Roca chegou até a tirar o corpo da frente ali, meu Deus. Toca a bola a equipe do América que vem para o campo de ataque no meio do caminho. O Emerson tava lá para fazer a roubada, no bate e rebate, ela sobra com o Matheus Henrique, faz a ligação pela direita, o Adson bota a velocidade, prepara o cruzamento, vem por baixo para fazer o quarto, o Emerson Santos. Para fora, escanteio, é pro América, primeiro do jogo pro Coelho, Adriana. Pelo lado esquerdo de ataque do América, agora com uma possibilidade, o meia dúzia Marlon é quem vai ali para fazer a cobrança. E a primeira oportunidade de escanteio para o Coelho. Tá lá se ajeitando para fazer o levantamento, que vem bola para dentro da grande área, Rodriguinho. Tá ali no quarto de círculo para fazer a batida. Tá autorizada a cobrança, 16:50 deste primeiro tempo. Rodriguinho na bola, aperta a direita, levantamento lá na segunda trave, sobe de cabeça lá dentro o Sérgio Rafael. O Elvis tenta o toque na bola, faz a proteção, o Dodô vem também brigando por ela. No bate-rebate a bola subiu, desceu, voltou com o Rodriguinho aberto pela direita, tenta o lançamento, o Roque corta, volta no Rodriguinho, ele faz o domínio mais uma vez, deixa do lado curtinho o Matheus Henrique, pinta o cruzamento, a bola vem para a grande área, o desvio feito no meio do caminho. Quem faz o toque de cabeça era o Emerson Santos, a sobra de bola no meio, no bate-rebate, chegou ali o Lucão, bateu na bola, ele explodiu do Elvis, voltou com o Lucão. Vou falar pra você, viu? Foi o que teve de bolada pra lá, bolada pra cá nesse lance, meu Deus. Sobra de bola com a América, que vem pro campo de ataque ali pela direita. O Adson recebe, domina, coloca no gramado, devolve aqui pela ponta direita. Se apresentou Matheus Henrique, cruzamento na área. Pedro Rocha deu um tapa na bola, a bola ficou viva na área. Zaga cortou, voltou pra América. Lá pelo lado esquerdo, vem Rodriguinho, cruzamento na área, segundo pau. Tá vivo ali pelo meio, sobra de bola. Matheus Henrique, bola rolada na entrada da área. O Adson bateu, rasteiro, explodiu na zaga, voltou pelo lado direito. Mais uma vez, Matheus Henrique, gingou, sassaricou, tocou mais atrás, pintou cruzamento. 2ª trave, passou por todo mundo pela linha de fundo. 0-0 no placar do jogo. 15:51 deste primeiro tempo, 0-0 no placar do jogo. E o Elias dá um bicão na bola, joga para fora, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. Quase que o auxiliar, o Thiago Augusto Diel, deu uma bandeirada no nariz do Roca. É pro América, primeiro do jogo pro Coelho, Adriana. Tá lá, se ajeitando para fazer o levantamento, que vem bola para dentro da grande área, Rodriguinho. Tá ali no quarto de círculo para fazer a batida. Tá autorizada a cobrança, 16:50 deste primeiro tempo, 0-0 no placar do jogo. O América
Ufa, tiro de meta que favorece a Macaca, Adriana. Primeiro grande sufoco da Ponte Preta no jogo, né? Essa bola ficou rondando de um lado para o outro. A área alvinegra, desde um primeiro momento, né? Que o Matheus Henrique deu um cruzamento ali, que na verdade seria um golaço. Num chute cruzado, o Pedrão salvou, depois essa bola viajou novamente. Para sorte da Ponte, saiu em tiro de meta que o Pedro Rocha vai cobrar. Gabi Castro, dá para pedir pro o Pedro Rocha cair de novo? Nós temos que conversar de novo com a galera aí, não deu certo não. E agora faltou tranquilidade, né? Pedro Rocha espalmou mal, depois a zaga afastou parcialmente, precisa ter tranquilidade diante da qualidade do América Mineiro. Então, você precisa ver onde os jogadores estão postados para essa segunda bola ser da Ponte. Foi um sufoco. 4 vezes o América posicionou os seus atacantes dentro da área. Olha a Macaca na recuperação de bola, Ramon. Rola a bola com o Elvis, deu um tapa na bola pela meia direita. Emerson devolve, Dodô faz a tabela, linha de fundo. O Emerson pintou cruzamento no meio da área. Chega a zaga para fazer o corte, briga por ela, Dodô. O Emerson mais uma vez vem na dividida. O toque feito por último. O Emerson chegou dividindo o último toque do Juninho, bola pra fora, escanteio, é pra Macaca lá pela direita, Adriana. O Juninho ainda tentou ganhar esse escanteio no grito, mas não deu certo. No momento em que o Dodô tomou uma pancada, senta no gramado, mas dá pinta de que daqui a pouquinho vai continuar no jogo. A torcida vem junto com o Elvis, que vai para a cobrança do escanteio. Terceiro escanteio no jogo, segundo para a equipe da Macaca. Tem gol aí, você ouviu o som do gol aí, tem gol aí. Daqui a pouquinho o Léo fala, será que foi no Chile? Será que foi no Equador? Será que foi lá no Canadá? Escanteio para Macaca, levantamento na grande área, deixa de cabeça, a bola tá viva ali pelo meio, sobe a zaga do América, briga por ela. O Sérgio Rafael, a sobra de bola com o Luiz Felipe, de cabeça ele devolve pela ponta canhota, Dodô já faz o domínio, gingou de um lado, de outro, botou para dançar o Matheus Henrique, quase que ele cai, ele sentado, girou o corpo, tenta a saída de bola, a equipe do América, Radisson na recuperação, imprime velocidade, vem por baixo, o Gabriel Novaes, de novo, mais uma roubada, eu acho que foi a quinta roubada do Gabriel Novaes já no jogo, hein? Toca na bola, a equipe da Macaca, Luiz Felipe recebe lá pela direita, devolve na esquerda com o Sérgio Rafael, o jogo fica rápido, franco e aberto, já perde a bola a ponta, hein? Vem o Adson, tenta sair jogando para a equipe do América, perde a canhota, bola rolada, círculo central do campo, é a vez do América, responde em velocidade, vem para o campo de ataque, descendo ali o Fer Elizari, chegou mais uma vez a zaga da Ponte, quarto e feito, jogo, bola para fora, arremesso manual que favorece o América, vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 20 minutos e meio de bola rolando. Primeiro tempo de jogo nesta 28ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. América. 0 também para a equipe do América. O japonês olhou para mim e falou assim: é no Chile o gol. É isso mesmo, Eliel. Central da bola. Errou o japonês e o Cabela. Quartas de final, jogo de volta na Argentina. River Plate 1, Colo-Colo 0, Libertadores da América. Colídio abriu o placar para o River Plate, que vai colocando a vantagem, já que o jogo de ida foi 1-1. Tá caído lá o Fer Elizari. Fer Elizari, o camisa número 5 do América, tá recebendo atendimento médico no gramado. Será que foi mais grave com ele ali? Ou deu para você dar uma olhadinha daí? Teve visão ou não? Foi uma pancada, assim. Da onde eu tô, pareceu uma pancada, mas com cuidados especiais, então eu não tô numa posição tão privilegiada para dizer, mas ele agora tá se levantando, acho que vai conseguir continuar assim. Tá, já tá em pé ali. Fala, Gabi. E a Ponte parece que acordou, não é? Depois do susto que levou aqui. É uma Ponte que ela é ligada, mas ela tem alguns vacilos defensivos, né? Mostra uma intranquilidade, ela fica um pouquinho receosa quando o América Mineiro faz essa blitz, porque é uma equipe que tem qualidade, é uma equipe que não é à toa, que briga pelo G4. E aí, naquela ânsia de tirar a bola a qualquer custo, você dá de novo para o seu adversário. Precisa ter a tranquilidade no sistema defensivo e no meio para frente o Elvis precisa aparecer mais. Ele foi muito bem no início do jogo, mas depois ele some. O Elvis sumindo, essa bola chega com mais dificuldade ao ataque. O Elvis estava pedindo sozinho ali, o Roca jogou aqui atrás, o Delcinho chama a atenção do Heitor Roca e o Elvis ficou desesperado, ele estava lá na frente, estava sozinho, joga aqui, joga aqui. É a jogada de segurança, né? Vai para a zaga, às vezes é melhor não arriscar. Vem mais uma vez a Macaca, sobe o Roca de cabeça, desvia a bola, vem na dividida lá no sistema defensivo. O Éder toca na bola, joga para fora, arremessa para Ponte. Mais uma vez o Heitor Roca, agora ele joga na frente, lá com o Gabriel Novaes. Dominou, girou bonito. Chegou dali de fundo, faz o break, 2 jogadores da marcação. Ele tenta o toque mais atrás, se apresenta o Sérgio Rafael, zagueiraço, que vem pro ataque.
zagueiro, né? Né, Adriana? Zagueiro, né? O passe dele foi de zagueiro, não foi? Ele até procurou. A intenção foi boa, vai, Cabela. Procurou o Ramon Carvalho, mas aí o Ramon olhou pra ele, olhou pra bola, fez um não com a cabeça, nada deu certo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tá jogando América, lado direito, Matheus Henrique tá ali. Faz o domínio, devolve ele com o Éder. O Éder ajeita a bola na perna direita, levanta a cabeça pro lançamento, até ameaçou, mas preferiu o toque do lado com o Lucão. Devolve no Éder. Aperta a marcação a equipe da Ponte, vem adiantando. Ali pelo meio quem chega é o Feira Elizari. Toca nela pela direita para Matheus Henrique. Devolve pela meia, vai chegando ali o Brenner. Na dividida sobra de bola com o Emerson. Ramon, Emerson com ela. Domina, bota na frente. Lançamento foi feito. Ali pelo meio não tinha ninguém chegando. O Elvis falou que ele queria um toquinho mais curto, mas o Emerson Santos jogou lá na frente. Só tinha zagueiro ali, o Gabi. E o que acontece, Cabela? A Ponte está dando bote certinho defensivamente. Então o Matheus Silva ele consegue antecipar, o Sérgio Rafael consegue antecipar, só que depois não sabe o que fazer com a bola. Então a Ponte sofre com os erros de passe. Defensivamente ela vai muito bem até aqui, só que depois quando ela precisa propor o jogo, aí acaba sofrendo. E agora uma falta para o América, tá caído novamente o jogador do América lá, dessa vez foi o Emerson que acabou atingindo. Parece que foi o mesmo, ou é o Marlon, ou é o Feira Elizari que caiu ali, viu, Adriana? Eu acho que é o Feira Elizari novamente, sentindo bastante dor. Inclusive o Emerson conversa com ele, o Dodô agora, para ver aí a situação. Jogadores da Ponte querem agilidade, do América nem tanto. Muito bem, o jogo está parado aqui para o atendimento do jogador do América. Vamos perguntar aqui para o Eliel Almeida, como é que está o jogo lá em Itaquera, na Neoquímica Arena, meu caro Eliel Almeida? Mais Corinthians, mais Fortaleza, jogo equilibrado, como é que tá? Equilibrado, viu, Cabela? 24 minutos do primeiro tempo, o Corinthians já teve uma chance desperdiçada com o Coronado, Fortaleza também desperdiçou uma chance. Por enquanto, segue 0-0, trabalhando bastante os goleiros. Aqui 25, toque, CBN marcou 25, tem falta pro América. Lá pela meia esquerda vai chuverar na área da equipe da Macaca. Todo mundo ali na meia lua da grande área, tá preocupado o Pedro Rocha. O árbitro vai autorizar a cobrança, toma a distância lá o Rodriguinho, toma a distância lá também na cobrança o Alê. Todo mundo ali na meia lua da grande área, vem bola pra dentro da área, tá todo mundo ali na meia lua. O árbitro autoriza a cobrança, bola rolada, vem Rodriguinho, ajeitou, sai jogando, não teve chuveiro não, só porque eu falei que a chuveirada ia vir pra área. Agora sim, vem levantamento, segunda trave, levantamento, Pedro Rocha! Ele fez uma defesa importante, mas ele parou no meio do caminho, a sorte que o jogador do América que subiu de cabeça, parece que foi o Watson que estava ali, ele acaba tocando na bola, era o Marlon, acaba tocando na bola, o Éder, na verdade, né? E toca na bola na mão do goleiro, o Pedro Rocha, pra sorte da Macaca, viu, Adriana? Foi uma defesa em 2 tempos, meio lenta, né? E aí deu aquele nervosinho, assim, no torcedor. O cruzamento do Marlon muito bom. Olha o América. É a segunda falha segunda saída ruim do Pedro Rocha no jogo. Recupera a bola a equipe do América. Vem ali pela intermediária, vai trabalhando a bola. Quem chega ali fez o toque foi o Fer. Mais atrás com o Lucão. Toca na bola o Alê. Faz o domínio, faz a finta pra cima do Elvis. Breca, olha de um lado, busca do outro. Ele encontra aberto pela direita o Matheus Henrique. Opa! Ele escorregou ali, todo mundo pede um toque de mão, o juiz falou que não foi nada, segue o jogo, ele faz o domínio, coloca no gramado, devolve lá atrás para começar tudo de novo. Gabi, segunda falha do Pedro Rocha, tem que estar mais ligado o Pedro Rocha, hein? Ficou na indefinição, né? Ele não sabia se ele saía, se ele ficava no gol e falha também. O Sérgio Rafael ficou com 2 jogadores ali, o Éder cabeceou, sorte que estava desequilibrado. Principal chance do jogo até aqui foi do América Mineiro. A bola foi muito em cima do Éder, se tem um pouquinho mais de espaço para ele olhar e fazer o cabeceio. Vou falar que seria 1-0 para a equipe do Coelho. 27 minutos deste primeiro tempo. Tá 0-0 o placar do jogo. Sai trabalhando mais uma vez o Marlon lá pelo lado esquerdo. Toca na bola. Busca o Éder. Lado direito para fazer o domínio para o América. Ele carrega ali pertinho do círculo central do gramado. Mas já dá um toque rente a lateral do campo para o Matheus Henrique. Ele domina, ginga, busca o espaço. O Ramon encosta. Ele volta a bola com o Lucão. Círculo central do campo. Devolve na esquerda. Marlon na perna da canhota. Faz o domínio. Dodô encosta na cobertura. Ele faz o lançamento lá para o Pedro Rocha. Goleirão da Macaca que bota a ordem na casa para sair jogando tudo de novo ali com o Sérgio Rafael.
Esse toque de bola ali na frente da área, não gosto, viu? Não gosto. Emerson Santos volta com o Sérgio Rafael, toca na bola pela esquerda, vem com o Gabriel Novaes, ele faz a proteção, marcação encosta, ele escapa bem da marcação no primeiro, passa pelo segundo, escapa ali da marcação do Juninho, recua com o Matheus Silva, o Mateusão dá um tapa na bola pro Luiz Felipe, lá pela direita, encosta pra cima dele o Rodriguinho, ele faz a finta, escapa bem, carrega, rente a lateral do campo, botou na frente, lançamento é lá no campo de ataque, se apresenta bem a equipe da Ponte, lá na frente, vem com o Ramon, puxou pela meia, preparou a batida, explodiu na zaga, sobe a bandeira. Senhor Fabiano da Silva Ramires deu o impedimento de quando o Ramon recebeu a bola 3 dias atrás, viu, Adriana? Mas valeu pela jogada do Gabriel Novaes. Ele estava caindo muito pelo lado esquerdo e agora ele flutuou pela direita, deu certo. Conseguiu avançar, se livrar da marcação. E aí a hora que foi buscar um companheiro era o Ramon, estava impedido. O América já repõe a bola, 0-0 no Majestoso. Fala, Gabi. O Gabriel Novaes está muito isolado na frente. Ele fez o desarme aqui do lado esquerdo e ele foi finalizado do lado direito. Ele corre todo o campo, está praticamente sozinho. Então o Dodô, o Elvis precisa aproximar, precisa entrar no jogo. Nos últimos minutos, ofensivamente, é uma Ponte Preta inexistente. Ela começou muito bem, ela tá ligada, ela tá preocupada defensivamente, apesar de alguns erros, mas ela precisa produzir, ela precisa chutar no gol, ela precisa fazer o Elias trabalhar, ela precisa vencer a partida, não basta só o 0-0, não basta só segurar o América Mineiro. Ela faz um jogo interessante, inteligente até aqui, mas em alguns momentos, ofensivamente, ela precisa se expor, ela precisa colocar o América Mineiro em dificuldade. Você precisa mostrar para o seu adversário que você está jogando em casa, que você quer vencer, precisa deixar ele com medo, precisa deixar ele um pouquinho mais recuado. Nos últimos minutos foi o América Mineiro que dominou a partida. Quase. Opa, vai lá, Leão. Lance pela direita, Mateuzinho cruzou na área, a bola passou nas costas do Romero, que se antecipou, e livre na área, ninguém do Timão completou. Quase o Romero faz o gol do Corinthians, segue pressionando o Timão, 0-0. Estamos com 29 minutos e 50 deste primeiro tempo. Maca está em campo para retirada. Acho que é o Feira Elizar de novo, né, Adri? Eu desconfio que sim, Cabela. Caiu novamente colocando a mão na perna direita. Já tá com problemas físicos, não sei se vai dar para ele, não. Já tem jogador no aquecimento ali, depois daquela pancada que ele tomou no encontrão, lá por volta dos 10, 12 minutos, depois ele só caiu em campo. Agora tem o som do gol. Onde será que é esse gol? Fala, Leão. Uma reação incrível do Coquinho Bonito, viu, Cabelo? Perdia até os 99 do segundo tempo. Conseguiu empatar em 2 minutos. 2 pro Coquinho Bonito, 2 pro Everton. Não falei? Gabriel conhece tudo, hein, Leão? Conhece. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 30 minutos de bola rolando. Aqui no Manchester Canelli, a 28ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. América. O América também tem 0, mas vem para cima. É lá pela esquerda, com o Rodriguinho. Recua, mais atrás, o Alê faz o domínio. América com 10 em campo. Vem para o campo de ataque o Matheus Henrique. Lá direito, recebe o Adson, faz a tabelinha. Devolve na linha de fundo. Pela linha de fundo. Só tiro de meta para a equipe da Macaca aqui. 0-0, o placar do jogo. Ele é Almeida. Central da Bola. 30 minutos do primeiro tempo, 0-0 também é o placar do jogo na Neoquímica Arena entre Fortaleza e Corinthians. 30 minutos de jogo também em Ribeirão Preto, Botafogo e CRB vão empatando em 0-0. Futebol Globo CBN. Vai tocando a bola a equipe da Macaca. Voltou, Dri. Feira Elizari voltou, estava manquitolando. Tem um reserva do América ainda conversando com a comissão técnica em processo de aquecimento. Vamos ver como que vai ser a sequência. Vem Ponte para o campo de ataque, trabalha ali com o Elvis, toca no Dodô, desvia de cabeça, o passe é feito, da contramão, a bola recuada. O goleiro, e eu acho que ele sentiu, hein? Quando ele chuta a bola, perde uma travada na grama e fica caído lá o Elias, Adriano Almeida. Cabela, acidente de trabalho, viu? Porque o Alê também colocou na fogueira, né? Fez um recuo pro Elias, uma bomba. E ela ia sair em escanteio. E aí o Elias deu aquele pique, esticou a perna, do jeito que caiu, ficou aqui, viu? Deu um mau jeito e me parece ser a lombar. Não sei não, viu? Eu tô até puxando pela memória aqui, não sei se o Eliel me ajuda.
Teve o goleiro do Santos uma certa vez que teve um lance muito parecido com o do Elias, que ele tenta salvar um escanteio, a perna trava na grama, ele tem uma contusão bastante grave. Não sei se é o Vanderlei. João Paulo. João Paulo. Que tenta pegar a bola vai saindo em linha de fundo, pertinho ali da linha da pequena área. E podia ter deixado sair a bola. E o Elias foi do mesmo jeito. E ele está caído ali, departamento médico atende o goleiro da equipe do América. O jogo está parado mais uma vez. Aliás, muito parado o jogo hoje aqui. Várias paralisações da partida aqui no Moisés Lucarelli, né? Ou seja, vamos longe hoje, viu? Vamos longe hoje, tá? Tudo bem com o goleiro aí, será, Adriana? Pelo jeito, sim. Tá recebendo os últimos sprays. Agora aproveita para receber spray na coxa também. Dá uma sprayzada total aqui para voltar para o jogo, Elias. Tá retocando a funilaria aqui, o Elias, viu? Fala aí, Gabi. Quer falar, Gabi? Fala aí. Não, você falou por conta do equilíbrio, né? Que o jogo tá muito parado, porque a formação das duas equipes são parecidas, né? O América joga com 3 homens no meio campo, o Ale, o Ferelizar e o Juninho. A Ponte joga com o Emerson Santos, com o Emerson, com o Ramon Carvalho. O Luiz Felipe e o Heitor Roca, os 2 laterais da Ponte, muito preocupados defensivamente, tanto com o Adson quanto com o Rodriguinho. Então é um jogo em que os sistemas defensivos vão se sobressaindo até aqui. Toca a bola perigosamente a equipe da Macaca ali pelo meio campo, tenta sair jogando, pois não, Eliel. Não, se você estiver falando daquele lance do João Paulo, foi contra o América mesmo, né? Que ele rompe o tendão de Aquiles. Tenta sair jogando e rompe o tendão de Aquiles. Foi contra o América mesmo de Minas. Na época, os 2 times estavam na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Eu não me lembro. Bom, eu me recordo do lance do goleiro do Santos, não me recordo se é o João Paulo realmente. Mas muito parecido. A bola podia ter ido pela linha de fundo, seria um escanteio, tudo bem, mas o cara precisa se matar aí para tirar a bola também. Numa dessas, contudo, fica fora do jogo. 34,5. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Sérgio Rafael chamou a atenção duramente ali do Pedro Rocha, que esperou, fez a proteção para o goleiro sair. O goleiro não saiu, um ficou olhando para o outro para um, a bola para fora, arremesso chamando para o América, já cobrado o Ale, tenta o domínio, chega a marcação para cima, na roubada de bola, mais uma vez o toque é feito, o Ramon briga, o América recupera, Juninho faz o domínio, tenta o toque na bola, bate no Sérgio Rafael, volta a bola pelo meio, vem Sérgio Rafael, dá um bico na bola, quem responde é o Éder, a bola sobra à frente da grande área com o Brenner, tenta a tabelinha, bola enfiada no meio, o Adson bateu! Giriguidu! Gol! Do América! Uma troca de passes da equipe do América. O Adson saiu na cara do Pedro Rocha. Bateu firme e forte no meio do gol, abrindo o placar aqui no Moisés Lucarelli. América. O Coelho faz tem Giriguidum pro Coelho. Adson, nada para a equipe da Macaca, Adriana Almeida. A Ponte já vinha sofrendo nessa segunda metade do primeiro tempo. E aí o América gostou do jogo no campo de ataque, uma bela troca de passes. E aí o Adson confundiu o setor defensivo ponte-pretano e apareceu na cara do Pedro Rocha. Goleirão da Ponte até esboçou uma saída, mas nada pôde fazer. Chute rasteiro, estufando a rede, América 1-0. O árbitro manda todo mundo ficar posicionado, vai ter uma revisão, não teremos revisão, o gol tá confirmado, 1-0 América, tá na frente o Coelho. Ô, Gabi Castro, que bobeira da zaga da Ponte, o América tocou como quis ali na entrada da área. E mostrou a qualidade do América Mineiro, né? Não era à toa que o sistema defensivo da Ponte estava sempre muito preocupado, só que numa das falhas foi fatal. O Adson no meio da zaga ponte-pretana, nas costas do Sérgio Rafael, ficou cara a cara com o Pedro Rocha, tocando a saída. 1-0 o América Mineiro, que sabe se fechar, e agora a Ponte vai ter que arrumar espaço, vai ter que ter a tranquilidade para arrumar um espaço e conseguir buscar o gol de empate. Sérgio Rafael inverte a jogada, quem sobe de cabeça é o Marlon, já repõe a equipe do América no campo de ataque, vem brigando pela bola, expulso. Rodriguinho, lá do lado direito, chegava ali o Matheus Silva, bola recuada para o Pedro Rocha, tem expulsão onde, Eliel? Expulsão no Fortaleza, viu, Cabela? Se já estava difícil virar o 2-0, Barreira expulso. Com isso, o Fortaleza tem 1 a menos para reverter o 2-0 contra o Deportivo Cali pela Copa da Colômbia. 37 minutos. 37 minutos desse primeiro tempo. Toca a bola mais uma vez a equipe do América. Lá pelo sistema defensivo, quem vai trabalhando a bola é o Lucão, toca no Éder.
A Ponte vai olhando, o América vai tocando a bola, tá 1-0 pro Coelho. Gol do Adson agora há pouco, hein? De uma jogada bonita do América, uma troca de passe envolvente, envolveu toda a zaga da Ponte. Aliás, no lance a gente vê o Sérgio Rafael aqui na lateral esquerda, tentando dar bico da bola, desesperado para dar um toque da bola, chuta errado, sobra da bola nos pés do jogador do América, que devolve lá, foi o Alê, que toca a bola lá na meia-lua da grande área e aí sai toda a jogada. Não, já começou errado na falta de comunicação do Pedro Rocha com o Sérgio Rafael, que deu o lateral para a equipe do América Mineiro e aí toda essa triangulação que você citou saiu o gol. Vai trabalhando mais uma vez o Luiz Felipe. Lá na lateral direita, ele tenta sair jogando. Quem vem por baixo é o Marlon, toca na bola. Luiz Felipe briga por ela, cai no gramado, pede falta. O árbitro anota a falta. É falta para a Macaca no campo defensivo. Já passamos de 38 minutos deste primeiro tempo. 1-0, o Coelho tá ganhando a Macaca, hein? Tá dando Coelho aqui no Moisés Lucarelli. Tá lá o Matheus Silva na cobrança da falta. Bola rolada ali com o Sérgio Rafael, quem vem buscar o jogo ali pelo meio, Ramon, devolve. Sérgio Rafael, domina, Roca tá aberto pela esquerda, ele prefere devolver ali com o Ramon. Ramon faz o domínio, na perna da canhota para sair jogando, busca o espaço, não tem ninguém ali para o recebimento, ele recua com o Sérgio Rafael, que coloca um pouquinho mais atrás com o Pedro Rocha. Pedro Rocha tá meio desligadão hoje, hein? Toca na bola, devolve ali com o Sérgio Rafael, bota do lado esquerdo com Heitor Roca, sai jogando a equipe da Macaca, vem lançamento, errado, no peito do Matheus Henrique para fazer o domínio, toca na bola, Juninho, capitão da equipe do América, bota o Coelho na descida para o campo de ataque, bola desviada, sobra com Roca, de primeiro ele fez o passe nos pés do Alê, ali pelo meio, mantém a equipe do América no campo de ataque, Fer Elizari abre com o Rodriguinho, lado esquerdo, devolve da linha de fundo, o Marlon pintou cruzamento por baixo a marcação do Dodô, que foi acompanhando lá na linha de fundo para botar para fora em escanteio, que favorece a equipe do América. Dri. Os jogadores do América ensaiam ali algum tipo de reclamação com relação a um toque de mão. A hora que o Dodô deu esse carrinho para bloquear, mas o árbitro não, já marcou com convicção escanteio pelo lado esquerdo de ataque do América. Vamos chegando a 40 minutos deste primeiro tempo. 1-0, o América está ganhando, tem escanteio. É o quarto escanteio do jogo, o segundo para a equipe do América. Lá do lado esquerdo, quem chega lá para fazer a cobrança de perto da canhota, vem bola para a grande área, é o Adson. Tá por lá para fazer a batida. Tá todo mundo no meio da área, hein? Todo mundo ali no meio da área. O autor do gol vai lá de perto da canhota para fazer a batida. Autoriza o árbitro do quarto escanteio do jogo. É pro América. Vem bola para a grande área. Tá preocupado o Pedro Rocha. Bateu na bola, perna esquerda. Primeiro pau, tem desvio para fora. Outro escanteio pro América. Teve desvio no primeiro pau ali. Quem chegava para fazer o quarto jogar para fora foi o Roca. Fez o quarto, joga para fora. É mais um escanteio. Quinto no jogo, terceiro pro América. Mais uma vez o Adson. Tá lá na cobrança de perto da canhota. Tá preocupado o Pedro Rocha no meio da pequena área. Vai mais uma vez o Adson na cobrança. Levantamento de novo. Primeiro pau. Sobe a zaga da Ponte para fazer o corte. Ela sobra lá atrás com o Marlon. Recua com o Juninho, que devolve com o Elias lá na meia-lua da grande área. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 40 minutos deste primeiro tempo. Pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vem América, mais uma vez no ataque, bola rolada, frente da grande área, chega a zaga da Ponte, bola sobra com o Dodô, toca nela, Marlon, sobrou, Juninho, tentou o toque, vem por baixo, Ramon, faz a roubada, no bate-rebate, ela sobra com o Luiz Felipe, tá do lado direito, ele fez o domínio, já tocou com o Novaes, faz a finta, carrega a Ponte, vem velocidade pro campo de ataque, chega por baixo a zaga, conferindo, placar do jogo aqui no Moisés Lucarelli, está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. América. Adson marcou a 35, Eliel. Central da bola. 40 minutos do primeiro tempo, 0-0, Corinthians e Fortaleza, só dá timão. Nelsinho mandou trocar, hein? O Luiz Felipe tá pra cá, o Roca tá pra lá. Sobe a bandeira, impedimento tá marcado no ataque do América. Gabi Castro, mas o Nelsinho trocou. Luiz Felipe veio pra cá, não, foi momentaneamente, já estão deslocando. Isso, exatamente. Cabelo, a partir dos 18 minutos, daquela blitz que a gente citou do América Mineiro, 4 bolas na área da Ponte, aquele desespero, só deu América. Dominou o meio-campo, ganhou o meio-campo, que a gente já tinha citado antes do jogo começar. Tem um Alê que sabe jogar, tem o Juninho que sabe jogar. E o América gosta dessa posse de bola, ele sabe jogar com isso. A partir do momento que ganhou o meio-campo, ele tem mais qualidade e aí ele demorou 12 minutos para poder marcar o gol.
Então é uma Ponte que agora se perdeu, o técnico Nelson Batista vai ter que fazer uma alteração, ele vai ter que abrir mais o time, o Gabriel Novaes completamente isolado, tá dando dó do Gabriel Novaes no ataque da Ponte, ele pega a bola do lado esquerdo, ele vai cortando pro meio, vai driblando todo mundo, olha para um lado não tem ninguém, o Dodô tá longe, o Elvis tá longe, então a Ponte precisa de força ofensiva, e quando você olha o banco de reservas da Ponte, no ataque você tem Iago Dias e Everton Brito, ele vai ter que tirar um dos 3 volantes e vai ter que colocar um dos 2 atacantes. 42 minutos e 40, bola no campo de ataque, lançamento foi feito, sobe a zaga do América, faz o desvio, a bola vai para fora, arremesso manual para a Macaca, lá do esquerdo, o Roca tá lá para fazer a cobrança, o árbitro vai chamar a atenção do Gandula. O que o Gandula fez errado? Jogou a bola contra o gramado, é isso, Rodrigo? Eu não vi nada, ele simplesmente repôs a bola. Ô, seu juiz, Jonathan Benkenstein Pinheiro. Ô, seu Pinheiro, mais fácil. Ô, seu Pinheiro, presta atenção aí, viu? Toca a bola mais uma vez a Macaca ali com o Elvis. Bola recuada com o Sérgio Rafael. Ele devolve com o Elvis. O Elvis vem tentar armar a saída de bola da Ponte, que tá difícil sair de bola, Ponte. Toca a bola de volta aqui na esquerda com o Sérgio Rafael. Fez o passe de primeiro. Ele conseguiu jogar entre o Roca e entre o Dodô. Milimetricamente entre os dois, nenhum foi na bola, bola para fora de graça pro América. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 43 e 40. 1-0, América tá ganhando, tem falta pro América ali no campo defensivo. Bola chega lá do outro lado com o Lucão. Sai jogando Coelho. Vem para o campo de ataque. Vem Lucão carregando. Toca na bola para o Marlon aberto. Lado esquerdo. Devolve no Lucão. Lucão ali no sistema defensivo. Ele vem, pisa. Olha de um lado, olha do outro. O Elvis adianta a marcação ali. Pede para fazer a marcação. O Novaes ali pelo meio. A bola sobra do lado direito. Mais uma vez o Matheus Henrique está por ali sozinho. Livre de marcação. Ramon encosta. Ele rola a bola ali pela meia. Com o Ale que estava no lance. Era, na verdade, o Fer Elizari. A bola chega lá do lado esquerdo com o Lucão. Lucão vem para o ataque. Tenta o toque da bola, tem marcação para cima. A roubada feita ali com o Matheus Silva. Bola vem pela meia. Trabalhou o Emerson. Encontrou o aberto lado esquerdo. Ramon preparou o cruzamento na grande área. Passa por todo mundo. Tava passando lotado o Roca pela esquerda. Ele preferiu o cruzamento. Jogou lá onde só tinha jogador de verde. Lá que era o jogador do América. Tá jogando o América. Bola em cima do Luiz Felipe. Para fora, arremesso manual. Para a equipe do Coelho. Podemos dizer que depois daquela parada que o Pedro Rocha sentiu algo e o Nelson chamou todo mundo para conversar, desandou a maionese, o Gabi. Facilitou para o América Mineiro, coincidência ou não, mas parece que foi depois daquela parada. Mas o Lisca fez isso também, né? E ele conseguiu organizar a equipe do América Mineiro, que tem mais a posse de bola. O Ale e o Juninho, eles dominam o jogo. E a gente já tinha citado, o Adson aqui vai dando muito trabalho pro Heitor Roque, é muito rápido. Então a Ponte precisa ficar com mais posse de bola, porque o América é perigoso, você não pode deixar um adversário qualificado com a bola. Uma hora ou outra ele abre espaço, só que a Ponte tem dificuldade de ficar com a bola. Gol do Fortaleza. Sai tocando a equipe da Ponte, vem para ataque lá pela direita, daqui a pouco a informação, tem gol do Fortaleza, vem América, faz o quarto e joga para fora do campo. Escanteio para a Ponte, fala aí, Eliel. Gol do Fortaleza diminui a vantagem. Agora Deportivo Cali 2, Fortaleza 1 pela Copa da Colômbia. Ele tá de brincadeira, Eliel, né? O japonês vai perder o resto do cabelo que ele tem aqui, desse jeito. 45 minutos e 50. 1-0, América tá ganhando. 6. Vem bola pra campo. Vamos a 51 então, hein? Também parou pra caramba, hein? Escanteio, Elvis na bola, levantamento na grande área. Sobe a zaga do América para fazer o corte. A bola volta ali pela intermediária. Ramon de cabeça toca nela. Fez o passe lá pro Elvis. Tenta a finta, perde a bola. Bola recuperada pelo América lá no sistema defensivo. O Elvis aperta com falta. Reclama uma barbaridade. E o árbitro vai dar amarelo pro Elvis. Já pegou o amarelo na mão. Vai lá amarelar o Elvis, Gri. Ele foi à loucura agora, depois da falta, mas ele cometeu a falta, sim, Cabela. O Elvis não tem um preparo físico tão privilegiado e aí, em cima de uma marcação, ele fica uma presa até que fácil. Foi o que aconteceu, acabou fazendo a falta e o amarelo por reclamação. 2 minutos a mais em São Paulo. Aqui vamos a 6 de acréscimo, 51. Toca a bola mais uma vez a equipe do América lá no campo defensivo, sem pressa nenhuma, para sair jogando. Só que o Elvis também não pode perder a cabeça. Ele desestabiliza ainda mais a equipe, né, o Gabi? Perdeu contra o Santos e foi expulso. Hoje a Ponte já tá perdendo o jogo, ela não pode jogar com um jogador a menos novamente. Então cartão bobo por reclamação. Isso não pode acontecer.
47, toque CBN tá marcando, o América vem pra cima, o Ali recebe, ali pela meia direita, caminha com a bola, tenta o toque pelo meio, antecipa bem a marcação, o Emerson Santos, o Emerson na verdade, para fazer o toque, tinha ninguém ali para dar continuidade também, a bola sobrou do pé do jogador do América, gira o corpo de um lado, o Elizari de outro, toca na bola, recua com o Lucão, vai buscando recuar a equipe do América e com isso traz todo o time da Ponte para cima. Lá no campo defensivo do América. Sai jogando pela direita com o Matheus Henrique. Bota no ataque, o lançamento foi feito. Vem Sérgio Rafael de chaleira. Bota a bola para fora, arremesso. É manual que favorece a equipe do América. Tá ali o Juninho que vai instruindo. O Juninho que é o xerife da equipe do América já há vários anos, xerifão ali no meio campo da equipe do Coelho. 47-50. E que foi muito bem na Ponte, né? 2014 e 2015, quando a Ponte estava na Série A, o Juninho foi titular, jogou muito bem aqui com a camisa da Ponte. E daqui foi pro América, tá no América até hoje. Fala, Eliel. Fim do primeiro tempo em São Paulo, viu, Cabela? 0-0, intervalo de jogo para Corinthians e Fortaleza. Timão vai resistindo bem, mantendo a vantagem aberta no jogo de ida por 2-0. Aliás, ex-pontepretanos, Felipe Amaral está no banco de reservas e o Alisson também, 2 ex-jogadores de meio campo. Vem Ponte pro ataque, o Éder dá um bicão na bola, sobe lá no 29º andar, Ramon escora de cabeça, briga por ela o Gabriel Novaes, sobra de bola com o Alê, dá um tapa nela, faz a abertura, Marlon recebe, lado esquerdo, bota a velocidade, o América vem pra cima da Ponte mais uma vez, vem pela meia, ali pelo intermediário, Sérgio Rafael perdeu a bola, não conseguiu o domínio, sobrou com Brenner, carregou, preparou a batida, fecha a zaga da Ponte pra cima, sobra com o Luiz Felipe, Sérgio Rafael, hein, deu uma pichotada ali, hein, Adriano Almeida, deu uma pichotada, hein. Ah, o Sérgio Rafael entregou para o Brenner agora, né? Para sorte da Ponte, o Brenner teve um tanto de dificuldade e não conseguiu concluir em gol, mas poderia ter sido o segundo do América por uma falha bizonha do Sérgio Rafael. É que o Matheus Silva tava ligadaço ali, ele e o Ramon tava ligado ali, o Emerson, na verdade, para fazer a cobertura. A Ponte sai mais uma vez, vinha para o campo de ataque, Heitor Roca, perde a bola, Madison recupera, já bota pela direita, vem descendo a equipe do América, trabalha Matheus Henrique, encara a marcação do Heitor, faz a finta pra cima dele, de 3 dedos, cruzamento na área, sobe, Matheus Silva, de cabeça, bota pra fora, arremesso manual pro América que vem chegando, vai descendo, tem arremesso, tem pressa, vai rapidamente ali o Matheus Henrique na cobrança, toca no Juninho, devolve, Matheus Henrique, fica com ela, ninguém encosta, tem um espaço gigante, se ele quisesse fazer o cruzamento, teria feito ali, volta com o Madison, tenta o cruzamento, não, prefere a finta, carregou, tabelou, recebeu de volta. Quando recebe de volta, sobe a bandeira, o impedimento está marcado, a bola vai para longe. Só reposição de bola para a equipe da Macaca. Agora, Gabi, vem como quer. Defesa da Ponte parece que está dormindo. A qualidade ela é muito grande do América Mineiro, é muito melhor do que a Ponte, e isso fica visível, né? Ofensivamente, o América se sobressai diante da defesa da Ponte, que demonstra um cansaço também. Então, os jogadores também ficam parecendo tão meio perdidos em campo, mas a Ponte tenta nos últimos minutos. Com o Luiz Felipe lá pela direita, tenta o cruzamento, bateu em cima da marcação, bola para fora, escanteio que favorece a Macaca lá pela direita. Fala aí, Eliel. Acabou também em Ribeirão Preto, intervalo de jogo 0-0, Botafogo e CRB. Acabou também no Monumental de Nunes, intervalo, River Plate vai vencendo o Colo-Colo por 1-0, quartas de final da Libertadores. Aqui, 7º escanteio no jogo, 4º para a equipe da Ponte, o Elvis está na cobrança, quem sabe agora, torcedor da Macaca, aumenta o volume, vem comigo, escanteio cobrado, levantamento na grande área, sobe a zaga do América para fazer o quarto, ela sobra com o Heitor Roca, devolve, Heitor jogou no contrapé do Dodô, que cai no gramado, bola vai para fora, arremesso manual, tá meio desafinado o Heitor Roca hoje, não tá não, Gabi? Tá muito preocupado defensivamente com o Adson aqui pelo lado esquerdo e quando chega no ataque não sabe muito o que fazer e por isso o primeiro tempo é sob vai. Cabelar. Pois não, Eliel. Tem muita gente aqui no WhatsApp contra esses gols, essas coisas que a gente tá trazendo do Fortaleza. Mas é o planeta bola, tem muito futebol acontecendo e a gente não tem culpa de ter um Fortaleza jogando exatamente agora no horário do Fortaleza. Aqui, fim de papo, fim de primeiro tempo do Moisés Lucarelli. Ponte Preta. 0 para Macaca. América. 1 para a equipe do América. Vem aí, central da bola. Central da bola. Apresentação, Eliel Almeida. Opa, são 10 horas e 22 minutos. Boa noite para você que está com a gente até agora, acompanhando o Futebol Globo CBN. Abraço para todo mundo que chega com a gente através do nosso WhatsApp. Alô, Amarildo Beren de Hortolândia, ouvindo a gente. Tem ouvinte bravo demais aqui, porque falou gol do Fortaleza, o Tomás Pavini, e não era gol do Fortaleza no Brasil, e sim na Colômbia.
O ouvinte mandou aqui, Dali Galo Vermelho da Blue City, ou seja, o ouvinte acompanhando direto de Rio Claro, torcedor do Velo Clube. O ouvinte mandando aqui, deu ruim pra gente aqui também. O Manuel Duarte falando da derrota momentânea da Ponte Preta, comparando com certeza com o resultado negativo do Guarani. Mais cedo você acompanhou aqui com o Júlio Nascimento, com o Antônio Lupe, com o Carlão de Freitas, a derrota do Guarani para o Operário por 1-0 lá no Germano Krieger, em Ponta Grossa. E o ouvinte bravo com o Sérgio Rafael, daqui a pouco quero comentário também do nosso Gabriel Castro, o ouvinte pedindo aqui pro Nelsinho não escalar o Zé Rafael mais nos jogos da Ponte Preta. Que isso, hein? Aliás, falar a verdade pra você, se der os braços, as mãos e apertarem e saírem andando por aí, Matheus Salustiano e Sérgio Rafael, tô com o Gabriel Castro e ninguém vai sentir falta deles, hein? São 10h23, a manchete do primeiro tempo no Moisés Lucarelli, Gabriel Castro. A partir da metade do primeiro tempo, o América Mineiro ganhou meio campo, controlou o jogo e marcou o gol merecidamente, por isso vence por 1-0. Por isso vence por 1-0 a manchete deste primeiro tempo na voz de Gabriel Castro. A gente faz um rápido intervalo, pausa rápida. Na volta, claro, vamos analisar também o jogo em andamento 0-0 para o Timão e também para o Fortaleza em São Paulo e falar um pouquinho também das quartas de final da Libertadores. Olha o River aí, ó, chega quietinho, aos trancos e barrancos, passa daquele jeito e de repente, a hora que você enxerga, tem um River Plate na minha frente. O campeonato da Libertadores da América não é fácil, não é nenhum momento fácil por conta disso. É a glória eterna, meu amigo. Tá pensando o quê, hein? 10h24, Marcelo Abreu ao seu comando, nós voltamos aqui. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, América. Futebol Globo CBN. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Na última sexta-feira, dia 20, o teto do Mário Gatti desabou. Desabou! Isso é um perigo e não pode acontecer. Uma paciente grávida teve que esperar mais de 8 horas. Minha namorada desde 3 horas da tarde que ela tá aqui, não foi atendida ainda. E já é quase 12 horas da noite. Não dá para aguentar por mais 4 anos esse D de desprezo, descaso e desrespeito. O caos na saúde tem solução e é agora. Vote 23. Vote Rafa Prefeito. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Vote nos candidatos do MDB. Vote 15. Sou a Luciana França. 15255, seu voto é a chave para a mudança. Vote Luciana França, 15255. Sou o Dr. Carlos Henrique, 15055. Saúde, segurança, desenvolvimento econômico e social são obrigações da administração pública. Vote 15055. Eu vou defender os seus direitos. Eu não abro mão. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, América. Central da Bola.
São 10 horas e 27 minutos de volta com o nosso Central da Bola do Intervalo. Alô, Alex Cardim, cinegrafista dos Minhoca Tá Tendo, como a gente costuma dizer lá em Minas Gerais, cinegrafista do Globo Esporte da IPTV, direto do gramado de Moisés Lucarelli. Está acompanhando o jogo e achou uma baita sacanagem que o Cabelo fez aí, trazendo o gol do Fortaleza errado no Futebol Globo. CBN tá bastante inconformado atrás do gol, filmando aí todas as emoções deste primeiro tempo. Eu garanto que ele filmou mais emoções do América do que da Ponte Preta, hein, Gabriel Castro? Ou estou errado aqui, hein? Está correto. A Ponte ela fez apenas 2 finalizações e somente uma no gol do Elias. É muito pouco para uma equipe que quer vencer uma equipe qualificada como o América Mineiro. Então, de fato, as principais oportunidades foram da equipe visitante, que a partir dos 18 minutos, quando fez uma blitz, mostrou a qualidade. Parece que a Ponte ficou meio amedrontada ali, meio com medo. E aí o América Mineiro tomou conta do jogo. E sim, as principais oportunidades do Coelho e o Adson conseguiu balançar as redes nesta primeira etapa. Tem uma pergunta para te fazer peculiar em relação ao jogador, meu caro Gabriel Castro. Não vou falar do físico, isso aí a gente já viu e cansou de ver que falta a questão de postura de atleta para o jogador, mas quero falar para você em relação ao temperamento, ou seja, a cabeça do Elvis. Como você disse, foi expulso contra o Santos, não fez na rodada passada um jogo equilibrado mentalmente, estava muito pilhado. A Ponte venceu bem da verdade, mas estava muito nervoso na rodada passada o Elvis, e no jogo de hoje percebo a mesma coisa. Muito pilhado, muito nervoso, tanto é que tomou cartão amarelo cedo. O que estaria acontecendo com o Elvis? Lembrando que no jogo anterior, em que a Ponte perde para o Ituano em casa, Gabriel, ele também já sai dando uma entrevista ali, meio que tentando jogar responsabilidade nos companheiros. O que está acontecendo com o Elvis, hein, Gabriel? Tem mostrado muita irritação, né? De fato, não tem jogado bem, não tem correspondido. Ele é um jogador importante. Logo no primeiro minuto de jogo, ele colocou ali o Gabriel Novaes na cara do gol. A Ponte teve a única oportunidade logo no início. Então, claro, tecnicamente ele é um jogador muito importante. Só que quando o jogo ele é muito físico, ele é muito pegado, ele acaba se escondendo ali da partida, ele não consegue acompanhar o ritmo. E o meio-campo do América Mineiro é o principal fator da equipe mineira. E aí o Elvis ele acaba destoando um pouquinho. Então ele precisa dessa bola no pé e ele precisa um pouquinho de espaço. E ele tem um problema, porque hoje a Ponte não joga com 3 atacantes. Ele olha pra frente, ele tem praticamente o Gabriel Novaes na frente dele. E aí o Gabriel Novaes ele tá bem marcado. O Dodô tá muito atrás, jogando pela ponta direita, e ele tem um poder de marcação também que o Nelsinho colocou, porque a equipe do América Mineiro atacou bastante. Então o Dodô tá preocupado defensivamente. O Elvis, ele não consegue correr e acompanhar os atletas. E aí quando ele pega a bola, o Gabriel Novaes tá marcado. E aí o que ele faz? Ele precisa recuar, e aí ele toca pro Emerson, ele troca pro Emerson Santos. Muitas vezes ele vem buscar o jogo, ele é um dos jogadores mais recuados ali perto dos zagueiros, e aí é um jogo difícil para ele, porque ele não consegue dar o lançamento, ele não consegue finalizar próximo da meia-lua, ele já marcou gol de falta, hoje ele não teve nenhuma oportunidade, então ele vai se irritando, e o temperamento dele vai mostrando isso. Ele vai reclamando com o árbitro, ele reclama com os atletas, ele reclama muitas vezes com ele mesmo, e aí só reclama e não consegue ajudar a equipe, e isso é um problema do principal jogador tecnicamente da equipe. Tô contigo, hein? São 10 horas e 31 minutos, mais uma pausa rapidinha. Calma, torcedor, muita pausa, muito break. Pois é, mas é aquele momento em que a gente faz parte da democracia e também precisa, digamos assim, deixar em dia aquele recado, aquela mensagem dos políticos que estão concorrendo às eleições municipais de 2024. Voltamos já. Futebol Globo CBN. Depois que o Dário disparou nas pesquisas, o PT correu para melar o jogo no tapetão por causa de 3 postagens do Dário nas redes sociais. Então presta atenção no recado do governador Tarcísio. Essa tentativa do PT não vai dar certo. O Dário conta com o nosso integral apoio para continuar esse maravilhoso trabalho. Lembrando que essa decisão não tem efeito prático nenhum. A oposição tentou o mesmo em 2020 e perdeu. Dia 6, diga sim a Campinas e não ao PT. Vote Dário 10. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Vote nos candidatos do Podemos. Vote 20. Em defesa das mulheres e dos jovens da periferia, vote Professora Valéria Torres, 2444.
Agora é 20 mil. Temer a Deus é falar a verdade e respeitar você. Eduardo Magoga, do Tapeceiro, 20 mil. Minha luta é pela saúde e educação. Vamos fazer diferente. Renan Salomão, 20002. E não é que a turma do PT quer me tirar do jogo no tapetão? Epa, Dário. Vamos falar a verdade? Quem te condenou por abuso de poder e por não seguir a lei foi a justiça. Você usou do cargo para tirar vantagem. Tenta ganhar a eleição jogando fora das regras. Pode isso? Agora, Dário quer confundir o eleitor falando em tapetão. Que coisa feia, hein, careca? A lei vale pra todos e ninguém está acima dela. Coligação Mudança de Verdade. Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, PV. Federação Pessoal. Eu tô com Dário, é o lado certo. Vote nos candidatos do Republicanos. Vote 10. Olá, sou o Bruno Senna, 10700. Não vamos deixar nossa esperança e sonhos ficarem para trás. Acelera comigo. Vem com Senna. Vote Bruno Senna, 10700. Olá, sou Leandro Ferreira, meu número é 10777. Quero trabalhar pelo resgate histórico, cultural, turístico e ecológico de nossa cidade. Junto com Dário, 10. Não dá pra fingir que tá tudo bem. Dário Saad teve sua candidatura cassada por abuso de poder político. A condenação de Dário mostra que ele usou e abusou da sua autoridade como prefeito para ter vantagens nas eleições. Para a justiça, ficou claro que o candidato praticou desvio de finalidade e desequilibrou a disputa eleitoral em Campinas. Dário acha que em Campinas ele pode tudo, mas a justiça decidiu. Aqui não. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSD, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Eu peço a sua confiança para mais 4 anos, para a mudança continuar. Vem aí o trem Intercidades, parceria com o governador Tarcísio. E os terminais do Campo Belo e Amarais. 4 estações do BRT aqui no centro, no Rótula. Asfalto e drenagem para mais 15 bairros e 6 núcleos. Os piscinões da Princesa do Oeste e da Orozimo Maia. E a pavimentação da Avenida das Indústrias, que liga o Ouro Verde ao Campo Grande. E aí, vai trocar o Dário pelo duvidoso? Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, América, Central da Bola. São 10 horas e 35 minutos, primeiro minuto de bola rolando já na Neoquímica Arena, 0-0 para Corinthians e Fortaleza. E olha que o Fortaleza mudou por atacado neste começo de segundo tempo, hein? Pochettino foi embora, entrou o meio-campista Caleb, foi embora também o Emanuel Martinez no meio-campo para a entrada do Breno Lopes, atacante, e também foi embora o volante Pedro Augusto, mas aí entrou outro volante, o Matheus Rossetto. Pois é, toda aquela volúpia, todo aquele domínio do primeiro tempo por parte do Corinthians fez o técnico Vojvoda mudar totalmente o seu esquema de jogo, agora vai para um 4-3-3, tentando pressionar um pouco mais a saída de bola do Timão. Corinthians, a gente lembra, tem a vantagem 2-0. Movimentação de momento aí, minha cara Adriana Almeida. Os times estão prontos, voltando já. Alguma sinalização de alteração? Eu acho que nem a Adriana tá pronta, viu, Gabriel? Mas tem sim, viu, Eliel? 29, Everton Brito, atacante, vem para campo. E o 33, o Gabriel Risso, lateral esquerdo, também. A Adri vai confirmar já as alterações, mas provavelmente tirou um volante e tirou o Heitor, lateral esquerdo, viu? Olha só, já a gente vai falar sobre essas mudanças. Os times já no gramado, Cabela. A Ponte sim, o América voltando nesse instante. Partiu pela direita, Iago Dias, gol do Fortaleza. Agora sim, gol do Fortaleza, Dias marca no comecinho do segundo tempo. 2 pro Deportivo Cali, 2 pro Fortaleza, duelo empatado na Copa da Colômbia. Que isso, rapaz, que coisa, hein? O uniforme do Fortaleza de lá é muito parecido do de cá, viu, Cabela? Mas não foi por enquanto, não foi em São Paulo, tá, Fortaleza? O torcedor vai à loucura aqui. Eu não sei narrar, hein? Então, por favor, Cabela. Calma. Tá bom. Vou devagar, vou pegar leve no segundo, mas lá vai acabar primeiro, viu, Cabela?
Beleza. Ótimo. Começou também, Cabela, em Ribeirão Preto, Botafogo e CRB 0-0. Esse resultado, a gente lembra, Cabela, que se o Bota vencer, segura o CRB na zona de rebaixamento. Se o CRB vencer, ele vai chegar para aquele bolo dos times que vão ficar a 2 pontos para sair da zona de rebaixamento e, consequentemente, próximo à Ponte Preta, que por enquanto não vai conseguindo pontuar, vai perdendo em casa para o América. Apita o árbitro. Bola tá rolando. Segundo tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Vai trabalhando a bola a equipe da Macaca ali no sistema defensivo com o Sérgio Rafael. Joga a bola lá pelo lado esquerdo, que trabalha ali é o Dodô, vem pro campo de ataque, daqui a pouquinho a Adriana vai confirmar, porque o Dodô já vem pro campo de ataque descendo, lado esquerdo, Breca, puxa, vem na diagonal, inverte a jogada, busca, lado direito, lançamento forte demais para fora, revista manual, que favorece a equipe do América, Adriana Almeida, confirmando as trocas da equipe da Ponte. Pois não, Cabela, foram embora o 5, Heitor Roca, e o 21, Ramon, para as entradas do 33, Gabriel Risso, e 29, Everton Brito. O América também mexeu. Foi embora o 5, Fer Elizari, para a entrada do 15, Moisés. Olha a Ponte, vem para o campo de ataque na grande área, Elias! Chega tocando na bola, ele consegue tocar na bola ali à frente do goleiro Gabriel Novaes, mas o Elias consegue fazer a defesa em 2 tempos, Adriano Almeida. A Ponte insinuante nesta volta do intervalo. Logo tentou o empate, o Elias estava atento. Só para confirmar, o Fer Elizari foi embora, entrou o 15, é isso? Isso mesmo, Moisés. Aquele mesmo, viu? Aquele velho Moisés. Experiente, jogou no Palmeiras de 2016 a 2018. Campeão brasileiro pelo Palmeiras. Foi pro futebol chinês, rodou já bastante aí, experiente, muito bom meio-campista. Então olha o meio do América agora, hein? Alê sabe jogar, Juninho, o capitão, sabe jogar e o Moisés nem se fala. Você tá querendo dizer que o Fer Elizari não sabe jogar? O Moisés tecnicamente é melhor do que ele, viu? Agora a Ponte mudou, tá? Taticamente a formação, o Heitor Roca pelo Gabriel Risso, tudo bem, é um lateral por outro, mas a saída do Ramon Carvalho, meio campista, entra o Everton Brito, o atacante, então a Ponte agora no 4-3-3. Vem Ponte no ataque, lá pela esquerda, cruzamento na grande área, passa por todo mundo, não passa pelo Marlon, dá um bico da bola, joga pra fora do campo, arremesso manual pra Ponte, que vem pra cima, em busca do gol de empate, arremesso manual cobrado, o Everton Brito com ela, tenta o toque na bola, marcação encosta pra cima dele, ele briga ali com o Marlon, aliás ele briga até cometer a falta, é falta que favorece a equipe do América, lado esquerdo aqui na lateral do campo. Passamos de 2 minutos deste segundo tempo, 1-0, América tá ganhando, ficou caído ali o Marlon, recebe falta da equipe do América, vai pra cobrança o Moisés, deixa a bola, o árbitro conversa ali no meio campo com o Alê, e a falta para o América no sistema defensivo. 2 minutos e meio deste segundo tempo. Falta cobrada pelo próprio Marlon. Bola rolada lá com o Éder. Sistema defensivo, ele vem trabalhando a sair de bola. Toca na bola, lá na lateral, por ali com o Matheus Henrique. Faz a finta, bota a velocidade, vem para o campo de ataque. Carrega com ele ali no meio campo, Dodô. Tenta o lançamento, Luiz Felipe dominou mal a bola. Deu de graça para o Brenner. Brenner abriu pelo lado esquerdo, trabalha. Rodriguinho com ela, domina, finta, linha de fundo. Invadiu a área, preparou o cruzamento. Vem rasteirinho, falhou a zaga da Ponte. A batida do Moisés, bateu na zaga, a bola subiu, desceu. Aí se enroscou toda ali a zaga da Ponte. Meu Deus do céu! Parece comédia pastelão, gente. Subiram ali embaixo da trave. O Pedro Rocha e o Matheus Silva, os dois se enroscaram em cima da linha do gol. Ô, Adriano Almeida, o que é isso? É uma verdadeira lambança, né, Cabela? Mas antes, o América de novo tocou a bola como quis no setor ofensivo, mais ou menos igual foi no primeiro tempo quando saiu o gol. Pra sorte agora, o Matheus Silva conseguiu travar, essa bola subiu e aí o gol não saiu. Ô, Gabi, ontem não voltou pro jogo, Gabi. Tá no vestiário ainda. Falta tranquilidade, falta categoria também. Tecnicamente, o sistema defensivo da Ponte não é dos melhores, mas falta tranquilidade também. Luiz Felipe estava praticamente livre ali, sem marcação, poderia dominar no peito e tentar já fazer algum toque, tentou jogar de qualquer jeito. E o América Mineiro, a gente não vai cansar de falar que tem qualidade, vai assustar a Ponte o tempo inteiro. Então a Ponte precisa colocar a cabeça no lugar, precisa ter essa posse de bola do meio para frente, porque do meio para trás tem muitos problemas. Essa transição tem que ser rápida. Não pode sair jogando com o Sérgio Rafael, com o Matheus Silva, com o Luiz Felipe. Essa bola tem que chegar o quanto antes no Elvis, pro Elvis acionar o Everton Brito, Dodô, Gabriel Novaes. É do meio pra frente essa posse de bola. Inacreditável, Cabela. Fala, Léo Almeida. Lance pela esquerda, cruzamento do Marinho sozinho.
ele e as redes. Renato Kaiser chutou por cima do gol, foi lá na Fiel. Inacreditável gol que perde o Fortaleza. 4 minutos e 40, o jogo tá parado, tem falta pro América ali no meio campo, em cima do Alê, a falta que favorece o Coelho. Vamos chegando a 5 minutos, hein? Daqui a pouquinho o Toque CBN marcando 5 minutos deste segundo tempo. 1-0, o América ganha, gol do Alisson, a 35 da primeira etapa. Moisés recebe, faz domínio, rola a bola pelo lado esquerdo com o Marlon. Ele ajeita a bola na perna da canhota, recua um pouquinho mais atrás ali com o Lucão. O Lucão para fazer o domínio na perna direita, ele busca alguém para fazer o passe, abre o braço, ninguém chega, ninguém se apresenta. Ele já vem em velocidade para o campo de ataque, de zagueirão, tá, fazer o lançamento lá na ponta esquerda, por ali, para a chegada. Era do Adson, mas a bola foi para fora, arremesso manual que favorece a Macaca no sistema defensivo. E a Ponte, eu gostaria de dizer que, Odri, banco da Ponte, passa para nós, por favor. Vamos lá. Só um instantinho, tá, Cabela. Vai se ajeitando aí. Banco, além do goleiro Luan, Igor Inocêncio, Edson, Iago Dias, Joilson, Castro, João Gabriel, o Nilson Júnior, o Guilherme Portuga e o Hudson. Vem América para o campo de ataque, o Brenner recebeu, girou para cima do Sérgio Rafael, entrou na área, o toque feito, pega o goleiro. Mas já subiu a bandeira, impedimento marcado no ataque do Coelho. Mas eu achei que o Sérgio Rafael ele ia atropelar ali o Brenner ali. Ele chegou que nem um caminhão-tanque para cima, Adriano Almeida. A sorte que deu impedimento ali, hein? A noite do Sérgio Rafael não é nada feliz, né? Eu acho que ele tá torcendo para acabar logo, sem maiores prejuízos. Para a sorte, estava impedido e agora a Ponte é quem vem para o ataque. A Ponte Preta não tem aquela dupla de zaga que você pode falar assim, essa é a dupla de zaga. Opa, tem gol! Em Itaquera! Romero é do Corinthians! Tem que ser ele. Tem que ser ele. O jogo é em casa. Tem que ser ele. Romero. Romero bota o Corinthians na frente e a Ponte vem pra cima. Aqui pela direita trabalha. Lado direito tentou. Luiz Felipe, cruzamento, ganha o escanteio. Eu vi, hein? Foi bonito o gol aí, o Eliel, conta aí. Gol de contra-ataque, o Yuri Alberto trabalhando bem como pivô, junto com o Coronado, o Mateuzinho também. E o Romero dominou, girou para cima da marcação e bateu no contrapé do goleiro. Gol de Romero, a lá Romero. 7 passados deste segundo tempo, escanteio para Ponte, levantamento na grande área, sobe a zaga do América, ela sobra com o Dodô, ele preparava a batida de primeira, chegou o Adson para bater a carteira dele, domina, perde a canhota, faz a finta pro meio da área, dá um bico na bola, joga pro campo de ataque, passa por todo mundo, não passa ali pelo Juninho, passou pelo Sérgio Rafael, pelo Juninho que é pequenininho não, toca do lado, o Alê tenta o passe, briga por ela, o Gabriel Novaes recebe a falta, o jogo tá parado, é falta para Macaca ali, pela intermediária, tem pressa a Ponte, já faz a cobrança rapidinho, Everton Brito recebe pela direita, bateu cruzado. Olha a sobra de bola pro Elvis, a batida de fora, pega Elia. Sobrou de graça ali pro Elvis, a batida colocada no canto direito, o Elias faz a defesa. Depois do chute fraquíssimo do Everton Brito, minha cara, Adriano Almeida. O Everton Brito tentou cruzar, eu acho, porque foi um chute rasteiro, meio cruzado. E aí a bola estava quase perdida, ele conseguiu ali num biquinho de chuteira encontrar o Elvis, que ainda chutou essa bola. A Ponte vai tentando, quem sabe um empate. Cabela, pois não. Atacante tem que ter fome de gol. O Everton Brito entrou para balançar as redes. Não é à toa que ele tem 9 jogos e nenhum gol com a camisa da Ponte. Atacante dentro da área, livre de marcação, arrisca, chuta no gol. Tentou cruzar, todo torto, rasteiro, sem força. Cabela. Foi o famoso raspa a bosta. Fala, Eliel. O que é o futebol, né? O Renato Kaiser perdeu um gol feito pro Fortaleza. No contra-ataque, o Romero fez o gol e o Lucheiro acaba de entrar. Quem tem Lucheiro e coloca no banco pro Renato Kaiser, você já sabe o que acontece, né? Assim deixa o torcedor corintiano feliz, é isso, Eliel? Você está dizendo mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. O torcedor corintiano está sorridente, dando socos no ar até na transmissão. 9 passados.
Tá esperto, Elião. Toca a bola, a equipe da Macaca vem pro campo de ataque aqui pela direita. Fez o passe ali pelo meio. Everton Brito não consegue o domínio. Quem domina a zaga do América. Bola recuada ali do Lucão pro Elias. Na perna canhota, o Elias despacha pro campo de ataque. Bota lá na frente. No meio do caminho, quem sobe é o Moisés. Toca nela. Vai sobrando. Lado esquerdo. A equipe do América vem pro campo de ataque. Olha só o Rodriguinho, hein? Fez meteu na caneta aí do Luiz Felipe de calcanhar. Brigou pelo meio. Sérgio Rafael não consegue o domínio, comete a falta, fica bravo, a falta é pro América, vai levar um baita perigo ali pro Pedro Rocha, viu, Adriana? Reclama com o árbitro, mas foi falta sim. Tem gol em Itaquera novamente. Igor Coronado é do Corinthians! Coronado 2-0 pro Corinthians lá em Itaquera. Aqui tem falta pro América. Vai levar perigo tremendo ali pro Pedro Rocha. É falta pro Coelho. E o Nelsinho Batista conversa com o Nenê Santana. Não me espantaria se ele tirasse o Sérgio Rafael, tá? Porque tá comprometendo. Não me espantaria, mesmo perdendo o jogo, tirar um zagueiro. Desde o primeiro tempo tá comprometendo. Sérgio Rafael tá perdidaço em campo. É falta pro América. Meia esquerda. Tem ali Moisés na cobrança. Tem Rodriguinho. Tem também o Marlon por ali. Tá todo mundo ao redor da bola. Sai Moisés. Vem jogada ensaiada. Não muito bem ensaiada. Sobra de bola mais uma vez o Adson. Cruzamento na área. Volta a bola com o Adson. Toca na bola. Lado esquerdo com o Rodriguinho. Vai lá na linha de fundo. Pinta o cruzamento. Vem pelo meio da área. Batida cruzada. Pra fora do gol. O Brenner estava lá no pé da trave e não consegue fazer o toque. Seria o segundo do América, Adriano Almeida. O Rodriguinho cruzou pela esquerda. O Moisés completou de primeira e aí no meio do caminho o Brenner ainda completou. Para sorte da Ponte, esse gol não saiu. Vem o América novamente para o campo de ataque. Outra falta ali pelo meio. Vai dar cartão ali para o Sérgio Rafael. Tomou amarelinho o zagueirão da Ponte, viu, Adriana? Amarelo, mais um para o jogador da Ponte, agora para o Sérgio Rafael. Fala, Eliel. Ele é questionado, ele é criticado, ele está com a sombra do Memphis, mas Yuri Alberto fazendo uma partidaça. 2 assistências dele nos 2 gols do Corinthians. Gol é difícil sair, mas já tá dando assistência, né? Não dá para ter tudo, né, Cabelo? É, exato, né? 11h40 desse segundo tempo. 1-0 América. Tem uma falta ali que vai levar um perigo tremendaço ali para o Pedro Rocha novamente. O América mais uma vez da cobrança. E a Ponte está sumida em campo. A Ponte inexiste em campo, Gabi. Tá certo isso? Completamente perdida. Nenhuma finalização no segundo tempo. O América Mineiro vai dominando novamente. Vem zagueiro aí. Joilson. Vem Joilson aí. Cantei a bola, né? O Pois Sim é. conversou com o Nenê Santana. Eu tinha certeza que o Sérgio... E acho que vai ser o Sérgio Rafael que vai sair sim. Memphis. Opa! Fala, Leão. Está na beira do campo, recebendo orientações. Vem aí, Memphis Depay. É falta pro América. Mas é uma demora ali pra cobrança da falta. Bola batida. Cruzamento feito na área. Na jogada ensaiada na sombra. O Sérgio Rafael tenta sair jogando ali. Joga em cima do jogador do América. Quase que sobra a bola. A bola sobra novamente pro América. Vai pra fora. Remexe a mão pra Ponte. É lá pelo lado esquerdo defensivo. Vai mexer a equipe da Ponte. Vamos ver. Vai subir a placa, Henry. Vai, Henry. É, tá mexendo. Tirou o outro zagueiro. É. É isso, Dri? É, exatamente. Matheus Silva, camisa 4, é quem vai sair do campo para a entrada do Joilson. O Joilson, que é camisa 13, é o zagueiro que está em campo no lugar do Matheus Silva e não do Sérgio Rafael. Olha, o Gabriel, toda a torcida da Ponte que está acompanhando a CBN e todos os torcedores aqui no campo. Acho que ninguém entendeu. E vai pro vestiário, hein? Não saiu feliz, não. O Matheus Silva não tá indo pro banco de reservas, não. Nem pro banco veio. A não ser que ele tenha pedido, que não me parece, porque quando vai direto pro vestiário é que tá muito irritado. Se não pediu, essa alteração depois o Nelsinho precisa explicar. Perdendo o jogo, você tira o seu melhor zagueiro, entre ele e o Sérgio Rafael, o Matheus Silva tá superior na partida, vai ter que explicar. Lembrando, a Ponte tá perdendo o jogo pro América Mineiro. E vem o América pro campo de ataque, lançamento foi feito lá pela direita, bola pra fora, arremesso é manual pro América, pois não. Gol do Fortaleza, Breno Lopes, mas o lance está em averiguação, provavelmente impedido. O gol do Fortaleza não vai valer.
14 minutos deste segundo tempo, o América domina, aperta a ponte, amassa a ponte nesse momento, vem pra cima. Lá pela direita, bola pra fora, é outro manual que favorece o América. Pois não, Gabi? E é o segundo tempo que lembra a Ponte Preta contra o Ituano, contra a Chapecoense, contra o Operário, sendo dominado pelo adversário. O primeiro tempo foi ligado, teve intensidade mesmo perdendo o jogo. Esse segundo tempo, não. Bem, América, mais uma vez a bola rolada, Brenner, toca na bola, lançamento feito, Juninho, sai Pedro Rocha pra cobrir. Fecha a frente, fica com ela, tem pressa na devolução. Ligação direta na ponta direita para o Everton Brito. Chega para fazer o domínio, tem ninguém na área. Ele já faz o domínio, busca alguém, encontra o Elvis na entrada grande área com o peito. Lindo, lindo, lindo. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. O zagueiro tirou, a bola voltou, a batida, pega o goleiro. Lançamento do Brito na medida para o Elvis, que com o peito colocou o Gabriel Novaes na cara do goleiro, ele perdeu. A bola voltou para ele, bateu o goleiro, defendeu de novo, vem Elvis, bate, tira o zagueiro em cima da linha, a ponte perde o gol, Adriano Almeida. E o Elias, goleiro do América, vibra como se fosse um gol, e tem que vibrar mesmo, porque a jogada foi linda, um contra-ataque. Everton Brito na direita, aí ele toca para o Elvis, que ajeita de peito para o Gabriel Novaes, na cara do gol. Ele tocou na saída do goleiro, eu diria que ele fez certo, mas o Elias foi muito bem. E depois o rebote, o Elvis também não aproveita, o Gabriel Novaes, Elvis e Gabriel Novaes arrasados depois desse lance por aqui. Erro maior do Elvis, chega chutando de tudo quanto é jeito. Monte jogando dentro mal. Da pequena área. Não consegue chegar ao ataque. Na primeira oportunidade, ele tenta com a parte interna da chuteira, fraquinho, até com uma certa displicência. Precisa ter a fome de gol que eu citei do Everton Brito, o Elvis precisa ter a fome de gol, o Gabriel Novaes precisa ter a fome de gol. Chuta forte, arrisca, tem que ter personalidade. Perdendo o jogo em casa, tem que ter personalidade. Não é à toa que a torcida tá cobrando. A Ponte demora para chegar ao ataque. Quando chega, perde um gol feito. 16 minutos deste segundo tempo. 1-0, América tá ganhando. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Ele é o Almeida, lá em Itaquera. Gol confirmado ou não do Fortaleza. Checagem do gol ainda, mas neste momento entram Garro e Depay. Memphis Depay e Garro estão em campo. Romero e já confirma o segundo que sai, mas o VAR ainda está checando, viu, Cabelá? 16 minutos e 40 deste segundo tempo, 1-0, América tá ganhando. Sai jogando América pela esquerda com o Rodriguinho, devolve mais atrás com o Marlon. Marlon recua, fica com ela o Lucão, ajeita a bola perto da canhota, despacha para o campo de ataque, lançamento é para o Brenner. O Joilson encosta ali na marcação, a bola vai sobrando com o Sérgio Rafael, sai jogando pela meia, Dodô gira o corpo, perde a bola, a sobra de bola lá pela direita, do outro lado, quem trabalha a saída é o Éder, quem antecipa é o Risso, entrou com vontade, vem para cima, carrega a bola, tenta o toque por baixo, a marcação foi para cima do Dodô, perde a bola, torcedor chia uma barbaridade. Vem o América na recuperação e na velocidade que vem para o campo de ataque, briga pela bola ali pelo meio. Sérgio Rafael chega na bola, o jogador do América está caído. E parece que é o Adson que ficou caído. Vem a ponte, vem para cima, vem com o Elvis. Carrega, meia esquerda, o Elvis levanta a cabeça, marcação encosta. Ele fez a finta, ele tentou o toque. Quando ele olhou para fazer o passe para o Gabriel Novaes, estava impedido o atacante da Macaca, né, Adriano Almeida? E aí ele buscou o Dodô, mas o Dodô estava muito bem marcado. E agora a arbitragem para, porque o Adson caiu lá no campo de ataque do América. A Ponte puxou o contra-ataque, o juiz deixou o lance seguir. E agora vai ver se está tudo bem com o atacante do time mineiro. Não valeu, Cabelá. Opa, fala aí, Eliel. Gol do Breno Lopes, impedido. Portanto, o Corinthians segue vencendo por 2-0 no agregado 4-0. Acontece a falta, a paralisação do jogo, não foi falta, a paralisação lá para atendimento do Adson, tá tudo bem com ele, já tá caminhando lá em campo. Nisso corre aqui na lateral. Volta agora, mais uma vez, para falar com o Nelsinho Batista, o Sérgio Rafael, contestado pelo torcedor e por nós aqui em toda a transmissão, que não tá bem hoje. O Matheus Silva foi direto pro banco, ele vem conversar aqui, tá com moral, meia dúzia da ponte, hein, ô Gabi? É o jogador da sobra, né? Então o Joilson entra para fazer esse primeiro contato ali para cima do Brenner e aí sobra o Sérgio Rafael, provavelmente para fazer essa transição. Olha, Sérgio Rafael subiu na chonada, sobra de bola ali pelo meio. Trabalha ali o Moisés com ela, domina, gira o corpo, já dá um tapa nela. Chama ali pro campo de ataque o Alê, já rola a bola com o Rodriguinho lá da esquerda, encosta a marcação do Luiz Felipe. Rodriguinho dá uma penteada na bola, volta ali pela meia com o Alê. Domina, Moisés botou na frente, lançamento, liga de fundo, Rodriguinho com ela. Brecou, olhou, encarou a marcação do Luiz Felipe, pintou cruzamento, desvio de cabeça, pra fora do gol!
O Rodriguinho fez um cruzamento ali no primeiro pau para a chegada do Juninho. Olha que essa bola não entrou por dó, minha cara, Adriana Almeida. Elemento surpresa agora, o volante do América, Juninho, que um dia vestiu a camisa pontepretana, completou esse cruzamento pertinho do ângulo direito do Pedro Rocha, mas a bola saiu. A Ponte vai sendo derrotada no Majestoso, 1-0 Coelho. 19,5 nesse segundo tempo. Sobra de bola lá pelo lado esquerdo com o Emerson. Devolve com o Sérgio Rafael, que encontra o Joilson aberto lá direito. Tem marcação para cima dele. Dão bicando a bola, joga no campo de ataque, direto para fora, arremesso manual para a equipe do Coelho. Campo de ataque da Ponte, campo defensivo do América. Vai se ajeitando ali o Marlon para fazer a cobrança com as mãos. O torcedor continua chiando uma barbaridade aqui no Majestoso, hein? Torcedor da Ponte Preta, nada feliz. Vai trabalhando mais uma vez a equipe do América, hein? Lado esquerdo, que chega na bola é o Lucão. Bota no campo de ataque. Lançamento foi feito. Quem domina é o Emerson. O Emerson Santos já rola com o Emerson. Domina. Perto da direita. Fez o passe. O Elvis pela meia. De cavadinha. Tenta o lançamento. Aqui pela direita. Pro Brito. Não domina. Marcação vem pra cima. Chegou ali o Moisés, inteligente. Toca na bola. A bola vai pra fora. É posse de bola pra equipe do América no sistema defensivo. Vamos tirar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos de bola rolando desse segundo tempo de jogo aqui do Moisés Lucarelli, a 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. América. Adson marcou lá no primeiro tempo a 35 minutos, Eliel. Central da bola. 24 minutos do segundo tempo, o Corinthians vai vencendo 2-0 para cima do Fortaleza. Jogo empatado em Ribeirão Preto, 0-0 Botafogo e CRB. E o River Plate vai vencendo o Colo-Colo lá na Argentina, 1-0 pelas quartas de final da Libertadores. Cruzamento na área, sobe Gabriel Novaes, bola para fora. Fez o cabeceio entre os zagueiros, mas a bola foi para fora. Aplaudido pelo torcedor da Macaca presente aqui no Moisés Lucarelli. Gabi Castro, estamos chegando à metade desse segundo tempo. A Ponte parece que está tentando, né? Se organizar, está tentando chegar no ataque. Complica-se porque a marcação do América é muito forte e os contragolpes do América têm bagunçado o coreto lá do Ponte Pretano. É mais na base da vontade, da raça por jogar em casa do que tecnicamente ela consegue fazer uma boa partida, né? A bola sobra muito pouco ali para finalização do Gabriel Novaes. Dodô erra muito também, mas também não se omite. Na última jogada, ele que pegou a bola, conseguiu fazer a construção da jogada para o cruzamento do Emerson, visando ali o Gabriel Novaes. Agora, a transição ela é muito lenta, ó. Essa saída de bola com o zagueiro, que toca pro Pedro Rocha, depois vai vir o chutão do Joilson já, isso é muito prejudicial, porque ela dá essa bola de graça sempre pro América Mineiro. Agora o chutão foi do próprio Pedro Rocha. Everton Brito dominou, mas quem ficou com ela foi a equipe do América com Ali. Ele toca na bola pro Moisés, devolve no Ali, faz a proteção, vem com ela ali pelo meio. Todo mundo fica olhando, Ali vai carregando a bola, o Elvis chega agora ali para cima do Lucão. Lucão devolve no Ali, círculo central do campo, Ali domina, gira o corpo, escapa da marcação, carrega a equipe do América no campo de ataque. Lado direito para fazer o break, para girar o corpo. Em marcação do lado, ele vai, o América vai protegendo a bola, vai gastando tempo, vem de novo, Moisés com ela, lado esquerdo, escapa da marcação do Emerson, que foi pra cima dele, tenta o toque na bola, vai lá na linha de fundo, Luiz Felipe, bota o corpo à frente para fazer o corte e sai jogando pra equipe da Ponte. Lançamento é pro Everton Brito, dominou, mas tenta o toque na bola, vem Elvis, conserta, ajeita ali pela meia, vem Emerson Santos, botando velocidade no campo de ataque da equipe da Macaca, abertura é lá pela esquerda, Dodô se apresentou, marcação encostou, o Risso tá passando, ele vem pelo meio, rolou, a diagonal pro Risso, pintou cruzamento no meio da área, dominou, girou, bateu pra fora do gol! Desvio na bola, linha de fundo, escanteio pra Ponte, na boa chegada da Macaca, Adriana Almeida. O cruzamento do Gabriel Risso foi consciente, rasteiro, procurando o Emerson Santos. Mas a hora que ele recebeu, ele teve que fazer o giro, tava de costas pro gol. E aí girou, conseguiu acertar a direção do gol, mas os jogadores do América desviaram, escanteio. Já cobrado pela Ponte, sobra a América, faz o corte, a sobra de bola batida, vem pelo meio. Todo mundo fica pedindo um toque ali pelo meio, tem escanteio para a Ponte, é lá pela esquerda, Adriano Almeida, está de frente pro lanche aí. O Dodô chutou e essa bola bateu no Marlon. O Marlon caído, parece que tomou um nocaute com essa bolada. Bola na região ali do estômago, um pouco mais para baixo, que deu bastante para vocês homens. Eu não vi toque de mão, não. O Eliel pode dizer melhor.
Eliel tá com a tela no jogo, tá acompanhando, quem sabe lá daqui a pouquinho passa, porque o árbitro vai lá já autorizar a cobrança de escanteio. Tá tudo certo pelo jeito, ele vai ver se o Elvis colocou a bola dentro do quarto círculo. O Elvis tá lá só, o Elvis olha pro torcedor. O Elvis também, eu vou contar uma história pra você, viu? Não é fácil não, viu? Autoriza a cobrança, escanteio, vem bola pra grande área, sobe a zaga, América. Faz o quarto, o árbitro pega uma falta ali do Joilson no meio da área, falta pro América, bem no meio da grande área. Vai mexer de novo a ponte, vai mexer mais uma vez a equipe da Macaca. Vem aí o 20 da ponte, viu, Adriano Almeida? Sim, o 20. 20 é João Gabriel. Ele entra com a camisa 20 no lugar do 14, Luiz Felipe. Aplaudidíssimo. Quem? Yuri Alberto. Sai de campo para a entrada do Martínez e a torcida do Timão aplaude Yuri Alberto a plenos pulmões, como diria o outro, viu, Cabelo? Quando você falou aplaudidíssimo, eu imaginei que fosse o Luiz Felipe, que tava deixando o campo aqui, Gabi Castro. Assustei. Nem tanto, né? Nem tanto. Apenas defensivamente era a preocupação dele, ofensivamente nulo, né? Mal chegou ao campo de ataque, entra o João Gabriel. Assim, é um lateral por outro. A Ponte vai perdendo a partida e ele troca um zagueiro por outro, um lateral direito por outro. Vamos ver se o João Gabriel consegue chegar mais ao ataque, fazer alguma tabela com o Everton Brito, né? Que é o atacante que joga aqui pelo lado direito. Nos últimos minutos, Ponte chegando mais ao ataque, tentando mais, vem para o abafa nos últimos minutos. Trabalha a equipe da Macaca que vem para o campo de ataque mais uma vez, trabalhando ali pelo lado esquerdo. No bate-rebate, chega por baixo. Sérgio Rafael rasgando o bico da bola, joga para fora do campo. O árbitro está pegando uma falta. O Brenner deixou a perna ali, cometeu a falta. O jogo está parado, é falta para a Macaca lá pela esquerda. 25:50 deste segundo tempo. Está se ajeitando lá o Elvis para fazer a batida. Sérgio Rafael levanta, vem Manquitola ali, mas vai para a área. Vai pintar cruzamento, vem bola para o meio da grande área. Adriano Almeida. O Elvis, ele é o dono das bolas paradas e quem sabe assim a Ponte consegue jogadores altos na área. Falta cobrada, levantamento feito, sobe a zaga do América. Vai sobrando ali com o Everton Brito, bola quica no gramado, ele recua lá com o João Gabriel, tá fresquinho no jogo, de perna direita se livra da bola. Esse foi literalmente a frase, se livrou da bola. Ela sobra lá com Elias que bota ordem na casa do América. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Daqui a pouco o Lisca também vai mexer duas vezes na equipe do América. E o América vem para o campo de ataque. Vem João Gabriel brigando pela bola, cometendo falta. Falta em cima do Rodriguinho. É falta que favorece o América, que vai mexer duas vezes. Viu? 99 e 26, viu, Adriana? Só para te ajudar. Ali o Adson. Primeira placa sobe ao 44. O Adson vai deixar o gramado aqui do Moisés Lucarelli, o autor do gol da equipe do América. E o outro é o Brenner, ou seja, os dois atacantes, vai botar dois atacantes descansados lá para correr. A Adriana já confirma daqui a pouquinho quem está entrando. Pois não. Vai lá, Adri. Vamos lá então, saem, como você bem disse, o 44, Adson, autor do gol, e também o 9, Brenner, atacante, está fora. Para as entradas do camisa 26, 28 na verdade, né, Cabela? 26. 26. Bom, eu vou falar do 99, Vai. Jonathans. Já confirmo o nome do 26. Tá bom, só se eu vi errado, viu? Me perdoe. Mas vem a ponte, vem pro ataque, lançamento feito, sobe de cabeça para fazer o corte o Éder. Ela vai sobrando com o Dodô. Lá pela esquerda ele faz de domínio, encara a marcação, ginga de um lado e outro, rola mais atrás. Atrás vem com o Emerson Santos, prepara o chute de fora, prefere o lançamento. No meio do caminho, o corte foi feito pelo Alê. Já rola a bola lá da esquerda com o Rodriguinho, devolve no Alê, não tapa na bola. Juninho vem pro ataque, tenta a fita por baixo, briga pela bola o Risso. A bola espirrada, vai lá pela ponta direita, mais uma vez o América chega também é o Sérgio Rafael para botar para fora e tá mancando bastante. Fala, Rê. É 28 mesmo, tava aqui perto de mim, é o Fabinho, camisa 28, quem entrou no lugar do 44, Adson. E Jonatas é aquele atacante mesmo, 35 anos, 2018 jogou pelo Corinthians, experiente, é a diferença de ter banco de reservas. Vem ponte pro ataque, lançamento é feito aqui pela direita. Chega Everton Brito, dois jogadores da marcação, ele vai carregando, vai programado, toque feito, desvio do Marlon, bola para fora, arremesso manual para ponte. Tem pressa, o João Gabriel vai na cobrança aqui pela direita, ele busca alguém para fazer o passe, ninguém se apresentou ali também, viu?
Tem o Everton Brito lá na linha de fundo, tem o Elvis do bico da grande área, mais atrás tem o Emerson, ele joga no Elvis, devolve no João Gabriel, cruzamento na área. O Dodô tentou ali de voleio, a bola passou por todo mundo, vai sobrando lá do outro lado com o Risso. Já faz o domínio, ajeita a bola perto da canhota, a marcação tá longe, ele vem carregando, vem na diagonal, ele bota a velocidade, deu tapa na bola ali pro Elvis, tentou a tabelinha. Chega a zaga para fazer o corte, ela volta no Elvis de calcanhar, ele rola a bola com Emerson, bateu de fora, explodiu na zaga, volta do Emerson. Ele rola a bola pela direita, João Gabriel fica com ela, bico da grande área, fez o passe ali com Emerson, cruzamento na área, sobe a zaga do América, João Gabriel devolve o cruzamento, desvio de cabeça, Elias! Se estica todo, o goleiro cai para fazer a defesa e bota a ordem na casa do Coelho, Adriano Almeida. Essa bola eu acho que ia no gol, viu, Cabela? No cantinho, Elias voou nela, se não fosse no gol, acho que pelo menos trave daria. Cabeceio do pequenino Dodô, sem êxito. Apenas reposição de bola para o América, que vai vencendo 1-0. Vem América para o campo de ataque, o lançamento é feito lá pelo lado direito do campo de ataque, o Risso sobe no machanado, o Jonathan tenta o toque na bola, o Risso vem por baixo, dá um bico nela, joga para fora, arremesso é manual que favorece a equipe do Coelho. É lá pela direita, vai se ajeitando para fazer a saída de bola mais uma vez por ali, o Matheus Henrique tá lá, busca alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta, ele toca na bola, vem ali pelo meio. Vai trabalhando a equipe do América no sistema defensivo com o Lucão. Já rola a bola pela esquerda. Lado esquerdo quem vem para fazer o domínio é o Marlon. Devolve no Lucão. O Lucão toca de volta lá atrás com o Elias. Vai buscando espaço, vai tocando a bola a equipe do América. Ponte vai tentando se ajeitar em campo. Só tentando se ajeitar em campo. Taque feito, lançamento foi feito, bola para fora. Só arremesso manual que favorece a Ponte. Campo defensivo. Vai trabalhando ali o João Gabriel, hein? Para fazer o passe mais uma vez o João Gabriel. Vem bola para o campo de ataque, tem desvio feito, a bola vai para fora, outro manual que favorece a equipe da Macaca, se apresenta ali o Emerson, vem na bola, o Alê sobe de cabeça, a tabela foi feita, trabalhou mais uma vez, Emerson Santos tocou lá pela esquerda, vem Dodô, encarou, foi para finta, invadiu uma área, cai no gramado, pede falta. O árbitro estava pertinho, só olhou e a Adriana também, tá pertinho lá, foi nada. Segue o jogo com o Alê, o América vai trabalhando, Dodô ficou caído lá na área. Vai buscando espaço mais uma vez a equipe do América. O Juninho chega na bola, olha, vai colocar para fora para o atendimento do Dodô ali na área. Olha lá, coloca para fora, é que o América queria. Gabi Castro, o jogo tá parado, fala um pouquinho. A Ponte não consegue se achar em campo, a Ponte, aquela Ponte do CRB, vitória fora de casa, aquele empate com o Santos. O torcedor fala, como que acontece esse tipo de coisa? Ela oscila muito, né? E acho que nem o Nelsinho tem a resposta. Ele não consegue fazer uma evolução na equipe. E as alterações também, o Nelsinho não se ajuda, né? Porque perdendo o jogo, ele tira um lateral direito, coloca outro lateral direito. Ele tira um zagueiro que estava melhor em campo, coloca outro zagueiro. Ele tira um lateral esquerdo, coloca outro lateral esquerdo. A única alteração do técnico Nelsinho Batista, que colocou a equipe um pouquinho mais para frente, foi a saída do Ramon Carvalho e a entrada do Everton Brito, que não fez absolutamente nada. Fez um cruzamento ruim, rasteiro. Foi tudo que o Everton Brito fez na partida até aqui. Sendo que tem o Iago Dias, que é um outro atacante no banco de reservas, e tem o Guilherme Portuga também no meio campo. E aí vai pro VAR ver, hein? Vai no VAR. O lance do Dodô ali, provavelmente. Então, possível pênalti para a Ponte, com 32 minutos. A Ponte pode, nos últimos minutos, graças aí a que a gente falou, daquela vontade, foi pode pênalti. ser que chegue. Foi pênalti, Leão. Tem um toque embaixo no Dodô, foi pênalti. Sem sombras de dúvida, ele vai marcar o pênalti. E por isso que o Dodô também ficou caído ali, para dar esse tempo pro árbitro também, parar o jogo e ir pro VAR. Tem gol na Neoquímica Arena! Pedro Henrique é do Corinthians! Terceiro gol do Corinthians na Neoquímica Arena, Pedro Henrique. Faz o gol do Corinthians, é o terceiro do jogo. Cabela. O Corinthians vai passando a próxima fase. Fala, Eli Almeida. Camisa 36 do América que derruba o Dodô, na minha visão, pênalti. Aí, portanto, para Eliel Almeida, pênalti para a equipe da Ponte. E o árbitro confirma. Pênalti para a Ponte, pênalti em cima do Dodô. Dodô ficou caído, o pênalti foi marcado. E a Ponte vai ter a oportunidade de empatar o jogo, meu caro Adriano Almeida. O Dodô, que sentiu bastante depois do toque do Matheus Henrique. Eu confesso que atrás do gol aqui não havia o toque, porque o Matheus Henrique também consegue tocar a bola. Mas o Dodô caiu, o árbitro foi, fez a justiça. Pênalti, grande chance para Macaca empatar, porque o Elvis já pegou a bola.
Pega a bola, bota embaixo do sovaco. Fala, deixa comigo, vou para a cobrança dessa penalidade. A Ponte tá perdendo o jogo. A Ponte precisa desse golzinho para dar uma respirada neste momento aqui no Moisés Lucarelli. Vai se ajeitando lá o Elvis para fazer a batida, hein? É isso, né, Adriano Almeida? É, e o Elias numa resenha danada com o Elvis aqui, tentando desconcentrar. O Elvis falou alguma barbaridade para ele, porque colocou até a mão na boca aqui pra gente nem fazer a leitura labial. Agora, Elias no gol posicionado, última conversa com o árbitro pro Elvis fazer a cobrança do pênalti. 34 minutos e meio. Pênalti para Macaca. O Elvis está ali na cobrança. Elvis está na cobrança para fazer a cobrança da penalidade. O árbitro está lá, ajeitando tudo por ali. Vai para a cobrança o Elvis. Corinthians está sendo checado, tá? Ok, Elvis na bola, preparou, bateu, defende o goleiro! Defende Elias! Goleiro da equipe do América faz a defesa, Adriano Almeida! Acertou o canto esquerdo, onde o Elvis escolheu para bater. O Elvis também não bateu como em outras ocasiões, um chute até forte, mas a meia altura, daquele jeito que o goleiro gosta de voar. E foi isso que o Elias fez para evitar o que seria o empate da Macaca, que agora tem escanteio com o Elvis novamente. Os jogadores vão ali para cima do árbitro, pedindo que analise se o goleiro andou ou não, mas o pênalti foi perdido pela equipe da Macaca. Elvis na cobrança do escanteio, bola na grande área, sobe de cabeça, o desvio é feito, a bola volta com o Elvis. Ele briga pela bola, chega a marcação para cima dele, o Moisés dá um chapelaço ali para cima do Elvis, briga, toca por baixo, chega por baixo do carrinho, comete a falta o Moisés. Para cima do Dodô, é falta, o jogo fica nervoso nesse momento, hein, Adriano Almeida? Sim, nervoso e com dois ponte-pretanos no gramado agora, o Dodô lá caído, perto do lado direito, e o Sérgio Rafael aqui muito perto da pequena área com câimbras. Zagueirão da Ponte vai para o sacrifício nos minutos finais. Já passamos de 36 minutos, fala Gabi. Bateu muito mal o Elvis, foi displicente Gabi. naquela bola na pequena área e no pênalti também. O árbitro apitou, ele já saiu correndo, deu pouca distância. Tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, estuda um pouquinho o goleiro, se precipitou no lance, mas a Ponte vai para o abafa aí, vai ter um pouquinho mais de 10 minutos para buscar o empate. Vem Ponte, na cobrança da falta, tem o Elvis na batida, 36,5, autoriza o árbitro, pintou levantamento, vem bola na segunda trave, passa por todo mundo. Dois jogadores caíram lá no meio da área, agora a falta é de ataque para a equipe do América. Pois não, Eliel. Confirmado o gol do Corinthians, portanto, Corinthians 3, Fortaleza 0 no agregado 5-0. Eu não quero o lugar de ninguém aqui, mas com todo respeito, bateu para perder. É, estranho, né? Muito a posição corporal, o jeito que ele telegrafa o canto, com todo respeito ao Elvis. Pois é. É essa discussão. Aliás, o Elvis, na Série A2, foi que ele perdeu vários pênaltis. Depois do jogo final, ele acaba convertendo, né? Sim, contra o Novo Horizontino. Aí, portanto, torcedor da Ponte presente. Mexe. Vai lá, Adri. O América mexe mais uma vez, está indo embora o 75, Rodriguinho, para a entrada do camisa 19, o ex-ponte pretano revelado aqui mesmo no majestoso Felipe Amaral. Tá em campo Felipe Amaral, com a 19 na equipe do América. Vem para o ataque mais uma vez, equipe do América, o lançamento foi feito. Lá na frente o lançamento vem, sobe de cabeça o ataque do América. Vai ali o Jonathan tocando a bola, trabalha pelo lado esquerdo. Quem chega no lance para fazer o passo mais atrás é o Marlon, domina, ele carrega, devolve, Lucão. Vai chegando por ali o zagueirão da equipe do América. Trabalha a bola, só que lá no sistema defensivo mais uma vez com o Elias. Ele vem o Elias para fazer o passe. Mas ali pelo meio campo, o Jonathan cai, recebe a falta, o jogo está parado. É falta que favorece a equipe do América pertinho da linha divisória do campo. É uma Ponte Preta que podemos dizer que está perdida. Já falamos sobre isso, não é a primeira vez que a gente está tocando no assunto, mas a Macaca vai se perdendo ainda mais no jogo a cada momento que passa a partida. 38 minutos e meio, hein? 38,5, vem América, bola na grande área, tenta a finta, cai no gramado. O árbitro, ele dá ali uma simulação e um cartão amarelo para o jogador da equipe do América, caiu lá na grande área. Parece que ele chegava lá, era o Marlon, lateral, que chegava lá. Não, era o Alê, né, Adriano Almeida? Acho que era o Alê que acabou caindo lá, recebe o cartão amarelo.
Ale, e ele estava pendurado, não enfrenta o CRB no próximo domingo, lá em Maceió. 1-0, o América está ganhando o jogo aqui no Moisés Lucarelli. 1-0 está ganhando, hein? O América vai se defendendo porque a Ponte tenta chegar para cima mais uma vez. A Ponte tenta apertar, o América vai se defendendo, vai trabalhando a bola. A equipe da Ponte no ataque, ali pela intermediária. Dudu toca na bola, vem para o campo de ataque buscando ali o espaço mais uma vez. Quem chegava ali pelo meio era o Emerson. Toca na bola para o Everton Brito, ele faz o domínio, quase que ele perde a bola, consegue a proteção. Bola recuada no sistema defensivo. Volta a bola com o Brito, toca mais uma vez no Emerson. Ele rola do lado, pela direita, com o João Gabriel. Rola a bola com o Everton Brito que vai atrás. Parece que é o Everton Brito que vem na armação de jogada. Agora que o Elvis apareceu ali no meio campo. Quando a gente fala que o time está perdido em campo, é por isso que a gente sempre diz, o time está esquisito em campo. E não é de hoje, né? Vem pro ataque, João Gabriel de cabeça, tocou pro Everton Brito. Ele protege bem a bola. Vem a marcação, encostou para cima, ele tenta a fita, vem pela meia, cai no gramado, é falta! É falta que favorece a equipe da Macaca, pela direita, vem bola para a grande área, Adriano Almeida. Em cima do Everton Brito, que vai tentando alguma coisa ali pelo lado direito, no momento em que no setor aqui destinado às organizadas da Ponte, ainda de maneira tímida, mas eu escuto alguns gritos de time sem vergonha. Falta para Macaca pela direita, 40 minutos, o toque CBN marcou 40 minutos. Elvis na bola, levantamento feito na marca da Cal, sobe a zaga do América. A bola vai sobrando com Risso lá pelo lado esquerdo, ele tenta a finta, perde a bola, tem a recuperação do América, bola espirrada, vem contra-golpe, mortal da equipe do América, é lá pela direita, Matheus Henrique, bota a velocidade, bola rolada, Jonathan, entrada da área, fez a finta na cara da batida do gol. Siriguidu! Jonathan! América! América! Do América! A bola perdida pelo Gabriel Risso, era o último homem da Ponte. Tentou uma finta, lugar que não devia. O América aproveitou, contra-golpe mortal. Jonathan! Se parecia que estava cobrando o pênalti, o goleiro caiu para um lado, a bola foi para o outro, estufa a rede, deu Siriguidum a 40 minutos deste segundo tempo. 2 para o Coelho, nada para a equipe da Macaca, Adriano Almeida. Parecia que o América estava só esperando o momento para contra-atacar e ser fatal, né? E foi o que aconteceu. O Matheus Henrique engatou uma quinta marcha depois de roubar essa bola do Gabriel Risso. Foi para frente, não foi fominha porque viu o Jonathan em condição, tocou para o meio do campo. Com o Jonathan já dentro da grande área, o Joilson estava no combate. Parecia que ia conseguir tirar essa bola, mas aí o Jonathan conseguiu se livrar do marcador. Tocou na saída do Pedro Rocha, praticamente liquida com o jogo. O VAR deve validar o gol para confirmar o 2-0 do América. Eu não consigo entender aonde que está. Só se é o impedimento do passe para o Jonathan. Exato, Cabelo, é isso mesmo. Checado, é isso, Leão? Porque não tem outro lance. O lance é inteirinho aqui do campo defensivo, o impedimento só se foi ali. Mas é isso, acho que é um lance ajustado nesse passe da direita para o Jonathan. Da linha da bola. Exatamente. Na minha visão, mesma linha, tá? Oi, Eliel. Na minha visão aqui, mesma linha, Cabelo. A bola e o pé do atacante, mesma linha. Confirmado o gol, sai jogando a equipe da Ponte mais uma vez, 2-0, a América ganha, vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 42-40 desse segundo tempo, agora o João Gabriel também, não? Bola vai lá do outro lado, de graça para a equipe do América, aqui do Moisés Lucarelli, 28ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro, placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta, 0. América, 2, Eliel Almeida. Central da bola. Minuto final na Neoquímica Arena, o Fortaleza vai perdendo para o Corinthians, 3-0 no agregado, 5-0 Timão. Minutos finais também na Argentina, River Plate 1, Colo-Colo 0. Futebol Globo CBN. Acabou a paciência do torcedor ponte pretano. A gente já escuta aqui da cabine, morteiros, bombas, do lado de fora do estádio, Gabi. É porque assim, além de um time fraco tecnicamente, né, com poucas opções no elenco, com poucas opções no banco de reservas, hoje eu acho que o Nelsinho errou nas alterações, trocando 6 por meia dúzia, na maioria delas mesmo perdendo o jogo.
Foi um segundo tempo, principalmente, de um time sem alma, um time que vibrou pouco em campo, oscilou muito. O primeiro tempo a gente falou, é uma equipe que entrou ligada, é uma equipe que tentou competir com o América Mineiro. Tecnicamente, o América Mineiro é melhor do que a Ponte, tem mais opções no banco de reservas. Praticamente quase todos os jogadores do banco do América Mineiro serão titulares na Ponte Preta. O Daniel Borges seria titular na lateral direita, o Felipe Amaral seria titular no meio campo, o Alisson, mas por conta do imbróglio não seria, mas foi durante muito tempo, o Moisés meio campista, o Vinícius, aquele atacante mesmo, ex-Palmeiras de 2015, Renato Marques jovem, Matheus Davó que nem entrou, o Jonatas que marcou o gol, todos eles seriam titulares. Só que o problema é essa falta de vibração, a Ponte não conseguiu competir diante deste América Mineiro. A gente já viu várias vezes uma equipe superior vir ao estádio Moisés Lucarelli e sair derrotada por conta do que foi administrado pela comissão técnica, do que foi feito pelos atletas, mas por conta também da vibração, porque representar essa camisa da Ponte. E o segundo tempo, aí sim, eu tenho que concordar com o torcedor que agora está reclamando que está vaiando a equipe, porque foi uma Ponte Preta, e eu citei aqui durante a transmissão, que me lembrou o jogo contra o Ituano, que lembrou o jogo contra o CRB, que lembrou contra o jogo contra o Operário. Uma Ponte Preta completamente apática, desde a cobrança de pênalti até perdendo o gol na pequena área. Acabou. Vai de novo o árbitro. Vai o árbitro novamente pro VAR. Acabou onde? Acabou na Neoquímica Arena. O Corinthians está classificado para a semifinal da Copa Sul-Americana. Bateu Fortaleza pelo placar de 3-0. É uma jogada lá no canto, Cabelá, envolvendo camisa 33. Isso. E o jogador do América, uma pegada sem bola, um pé alto ali nas coxas do jogador do América, provável cartão vermelho. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Já estou com 46 aqui, marcando aqui no meu cronômetro. O árbitro está voltando para o campo. Vamos a 50, é isso, Dri? Exatamente, o árbitro agora na decisão do VAR. Já está com o vermelho na mão. Vai lá, vai expulsar o Gabriel Risso, que entregou o ouro no segundo gol da equipe do América, e agora vai ser expulso depois da entrada ali do jogador, me parece que era o Matheus Ribeiro, que foi entrar, o Matheus Henrique. Juninho, que recebeu a entrada ali. Tá ali o Risso, vai ser expulso. O Cabela, eu até achei o lance um tanto involuntário, mas ele acaba deixando um pé que pega o jogador do América, né? E aí até mesmo sem intenção também é falta. Foi o que aconteceu com o lateral esquerdo Ponte Pretano. A Ponte termina o jogo com 10. Fechando o combo do desespero, né? Péssima atuação, o principal jogador tecnicamente perdendo o pênalti da maneira como ele bateu. O segundo tempo de forma apática e ainda com uma expulsão, uma agressão ao adversário, né? Chegando de uma maneira muito mais firme. Então é o combo do desespero. 3 pontos da zona de rebaixamento. De fato, a Ponte nas últimas rodadas vai lutar para não cair. Vai tirar o Ale, que já tem amarelo. O Ale, que por simulação tomou cartão amarelo. Vai tirar o jogador amarelado da equipe do América. O Lisca, minha cara, Adriano Almeida. E vem o 77. Foi embora o Ale, vem o 77 aí na equipe do América. 47,5. 2-0. A Ponte está perdendo com o jogador a menos a partir de agora. Trabalha a bola no campo de ataque mais uma vez. Pois não, Fabinho. Chegou por ali. Pois não, André. Só confirmando, quem entrou então foi o Alisson. O Alisson, 77, ex-Ponte Pretano em campo. Toca a bola mais uma vez ali pelo meio campo, a equipe do América. Rola a bola pelo lado esquerdo, faz o domínio ali no cão, vai tocando a bola, vai gastando o tempo. A equipe do Coelho, 2-0, placar do jogo aqui no Moisés Lucarelli. O torcedor já vai deixando o estádio, o torcedor já está indo embora. Tem torcedor bravo do lado de fora do Moisés Lucarelli. Torcedor bravo aqui dentro do Moisés Lucarelli. Tem torcedor bravo ouvindo a CBN. Pois não, André? Tô passando aqui na geral e a galera tá brava. Olha o América. Vem América pro campo de ataque na velocidade. Vem carregando ali pela meia. A bola rolada. Fabinho de frente para a grande área. Batida para fora. Pegou mal na bola, subiu longe do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. 48,5. Vai terminar o jogo. Vai lá, André. Público total no Majestoso, 3.229 pessoas, para uma renda de R$ 64.080.
Essa é a terceira ou quarta derrota seguida da Ponte aqui do Moisés Lucarelli, hein? Quarta. E já são 5 jogos seguidos sem vencer. 4 derrotas e um empate. Tem uma vitória lá contra o CRB fora de casa, o restante aqui desse jeito. Depois de 7 vitórias seguidas, né, jogando em casa, a Ponte amarga esses 5 jogos aqui, um empate, 4 derrotas. Se perdeu, né? Totalmente. O começo do Nelsinho foi muito bom e foi muito parecido agora, né, na série de jogos contra a CRB, contra Novo Horizontino, que é uma série que a Ponte vai enfrentar. E a Ponte, ela cai. O Brigatti caiu no jogo contra o Ituano e a Ponte vem, coincidentemente, neste segundo turno, com uma série muito ruim também até aqui. Toca a bola a equipe do América no campo defensivo, só para gastar o tempo, hein? Já passamos de 49, vai terminar o jogo aqui do Moisés Lucarelli. 2-0, o Coelho tá ganhando a Macaca. 2-0, a Ponte vai perdendo o jogo. Brito recupera a bola para a equipe da Ponte com falta. O jogo tá parado, é falta em cima do Alisson, é falta para a equipe do América. O árbitro já vai chegando ali, já vai pegando a bola, vai botar um ponto final ali no jogo. Não, ele pede... Agora sim, ele pega a bola, aponta o centro de campo, fim de papo, fim de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. 0 para Ponte. América. 2 para a equipe do América. Ele é o Almeida, central da bola. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Central da Bola. São 11h27. Pois é, nada deu certo nesta noite para o futebol de Campinas. O Guarani perdeu em Ponta Grossa para o Operário pelo placar de 1-0 e a Ponte Preta perdeu em casa para o América 2-0. Resultado ruim para a Macaca, resultado este que o América chega na parte de cima da tabela, vai tentando alcançar novos voos, tentando chegar, pressionar um pouco os times que estão acima, e a Ponte Preta, o América agora é o 6º com 44, a Ponte Preta fica ali na 13ª posição com 32 e vê o time de baixo, o grupo de baixo, chegar muito próximo, como a própria Chapecoense, o Botafogo, o Paysandu, o Brusque, os times que já estão aí com 29, 30 pontos. Jogo terminado também em Ribeirão Preto. Botafogo e CRB ficaram no 0-0 e partida encerrada também na Arena Neoquímica. Vitória da equipe do Corinthians por 3-0 contra o Fortaleza no agregado 5-0. Jogo terminado também na Argentina, 1-0 para o River Plate contra o Colo-Colo. Jogo duro para o River, muito duro, mas o time argentino foi superior no Monumental de Unhas, venceu por 1-0 e agora vai encarar quem passar do confronto entre Atlético Mineiro e Fluminense. Gabriel Castro, rapidamente, seu destaque final nesta noite de terça-feira, com cara de quarta, mas uma terça a ser esquecida para os times de Campinas, né? Fato, a Ponte entra no campeonato da zona de rebaixamento, ela olha para trás porque ela tá sem rendimento longe de Campinas e apenas uma vitória fora daqui. Então falta jogadas ensaiadas, falta drible, não tem cruzamento, não tem a passagem dos laterais. Gabriel Novaes vai passando fome no ataque, ela sente muita falta do Gé e tecnicamente o jogador que é diferente, o Elvis, hoje para mim foi o pior em campo. Então é uma Ponte Preta com muitos problemas, o técnico Nelsinho Batista precisa rever muitos conceitos, essa troca de 6 por meia dúzia perdendo o jogo em que nada adianta, precisa mexer com o jogo, mexer tecnicamente, mexer taticamente com a partida, deixar o adversário mais desconfortável na partida, então a Ponte tem muito o que fazer daqui pra frente. Obrigado, meu caro Gabriel Castro, vai lá cuidar do Caetano, vai ter uma boa noite de descanso, aquele abraço, hein? Boa noite, aquele abraço. Valeu, meu caro Carlos Cabela, nem sempre é do jeito que a gente quer e espera, mas às vezes é necessário também, né? Abraço, Cabela. Um abraço, às vezes o Ziriguidum sai pro lado errado, um abraço, até a próxima. Valeu, Adriana Almeida, aquele abraço. Forte abraço, até a próxima. Vem aí a Voz do Brasil, 11h30. Obrigado, Naldo Araújo e também Marcelo Abreu. Tchau. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Está no ar a Voz do Brasil.
As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 24 de setembro de 2024. Vamos ao destaque do dia. Clima, democracia, regulação da inteligência artificial. Temas tratados pelo presidente Lula hoje na Organização das Nações Unidas. O presidente abriu os trabalhos da Assembleia Geral e também convidou os líderes do mundo a se juntarem ao Brasil no combate à fome. Os dados divulgados há 2 meses pela FAO sobre o estado da insegurança alimentar no mundo são